Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aqui ouvindo ou assistindo agora. Não sei que episódio a gente tá, talvez no próximo vocês fiquem sabendo, porque eu não contei. Eu acho que é o 1, 2, talvez o 7º, não sei. Mas agora estamos no YouTube também, então tô muito feliz que você tá aí assistindo a gente. E sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem, que gostem do episódio. Hoje, ó, se vocês já estão acompanhando, normalmente tem a logo aqui do Homem Sem Tabu. Eu sempre falo, você tá vendo? Mas podia ter a minha marca. Pode ter sua marca. Hoje a logo não veio. Ela falou, mandou um abraço, mas não veio. Então a gente deixou no canal do YouTube que você pode se inscrever, que é onde, se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Você não me dá, entendeu? Eu te dou conteúdo, o mínimo é se inscrever, ó. Tá vendo? Tem 1.120 inscritos, mais o seu, que eu sei que vai se inscrever agora, 1.121. Já, ali, inclusive, fica uma propaganda, você pode assistir. Não é no meu canal, mas é no do TED Talks. Você pode me assistir ali, falando sobre os maiores tabus dos homens do TED que eu gravei ano passado. E é isso, então muito obrigado por estar aí. Eu vou apresentar nossas convidadas de hoje. Mais uma vez, para não apanhar, Alice Pacheco Oliveira, advogada palestrante, ex-membro da Comissão da Mulher, ex-membro da Comissão da Mulher, advogada da OAB Rio Grande do Sul, possui graduação em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e atualmente não é mais mestranda. Não, você defendeu. Não defendi ainda. Não defendeu? Tô aguardando marcar Não, então não vem não é, tá certo. Em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, autor da pesquisa que a gente já teve episódio falando a pandemia da Covid-19 enquanto um desastre biológico e suas consequências sobre o gênero feminino, que rendeu a dissertação dela. Obrigado. Maravilhoso. Mais uma vez. Pode bater palma. Obrigada. O tabuzinho. Gente, olha, eu não pude sentar longe dele. O tabuzinho, ele tabuzinho, eu tenho ele umas muito pelúcias. simpático. Ele é simpático, né? Ele é muito simpático. Eu dei o mesmo nome de dele costas hoje. pra mim. Ele não é muito educado, né? Porque Não, mas tá tudo bem. Eu deixo ele ficar na forma que ele quiser ficar. E foi assim, e ele faz as escolhas dele. Você tá bem? Eu tô ótima, e tu? Tô bem também. Que bom. Você não... Eu tô ótima. Tô ótima. Ninguém tá vendo teu pé, né? Não. Me enfiou o pé num buraco. Meu Deus do céu. No final de semana. E aí, né? Esses rolê doido aí. Esses rolê doido aí. Bárbara Donato, podóloga, bruxa. Depois eu vou perguntar. Artista polidancer. Cara, é muito massa polidense, né? Nossa. É. Maravilhosa. Não, é que assim, eu não sei, eu não sou polidancer. Mas nem eu acho. Mas eu digo assim, é bonito demais de ver, assim, é muito foda. É muito foda. Feminista e o que mais der na telha, Bárbara Donato. Seja muito bem-vinda também. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Vocês combinaram a cor? Não. Não, é quando É que ela é bruxa, ela se ligou. Aqui, ó, a gente recém tá voltando, ela já foi, já voltou. É isso que tu ia perguntar? Então tá a resposta. Eu já senti a vibe do negócio. Sentindo lá de casa. Obrigado, viu, por ter vindo. A gente vai conversar hoje aqui sobre violências contra a mulher. A gente já tem um episódio desse, na verdade, mas você não vai procurar agora, porque você tá assistindo a gente. O outro é só áudio. Então a gente tem um episódio desse nas plataformas de podcast, que eu gravei inclusive com a Alice, que são 5 tipos, a Alice vai falar disso mais com a gente. A Bárbara tá aqui para também, enfim... Contribuir um pouco com as experiências da vida, né? Exatamente. Contribuir com as experiências da vida e com o que você mais quiser contribuir. Quando você falou de violência contra a mulher aquele dia, a gente estava conversando naquela época... Eu falei, mas como assim, tem tanto tipo assim? Eu não sabia, eu tinha até confundido uma com a outra. Quais são esses 5 tipos de violência contra a mulher? Bom, eu acho que a gente podia começar esclarecendo para quem não tem muita familiaridade com o tema, que esses 5 tipos de violência que eu vou listar aqui não são 5 tipos de violência que a Alice criou ou que é um entendimento recente de que são esses os tipos de violência. Esses 5 tipos de violência que eu vou falar aqui, eles estão listados na famigerada Lei Maria da Penha. Portanto, são tipos de violência que, caso ocorram, pode ser um dos 5 tipos, ou 2 dos 5 tipos, ou os 5 tipos todos juntos, fazem com... ocorrendo essa violência com uma mulher,
ela tem em mãos um motivo mais do que suficiente para que o seu agressor seja afastado dela por meio de uma medida protetiva. Que é uma das muitas coisas que a Lei Maria da Penha trouxe pra gente ontem, em 2006. Ontem. Que deixa muito claro que foi ontem, né? Então, assim, a Lei Maria da Penha lista esses 5 tipos de violência que não é um rol taxativo, que não é assim, se eu fui vítima de um outro tipo de violência, eu não posso ir buscar uma proteção numa delegacia especializada da mulher ou numa delegacia normal, caso a minha cidade não tenha, porque não está listada na Lei Maria da Penha. Não é isso. Tá. Mas esses 5 tipos de violência se verificou que são violências, infelizmente, extremamente comuns, mesmo ontem, em 2006, e mesmo antes de ontem, de 2006. E então, enfim, o nosso legislador optou por colocá-las. São elas: a violência física, que, via de regra, é o tipo de violência que tende a ser mais automático da gente entender. Olha só, Sim. essa pessoa foi vítima de violência, ela sofreu alguma questão física. Sim. Né? A violência sexual, muito comum, infelizmente, entre casais. A violência patrimonial, que eu vou explicar também. A violência moral e a violência psicológica. Então, a lei, ela tentou explicar, né, uma coisa que é muito difícil de explicar, que é uma situação de violência, de uma forma mais didática possível, né? Lembrando que foram muitos homens que fizeram essa lei, mas enfim, era o que tínhamos para o momento. E é muito importante que homens e mulheres saibam que em qualquer em qualquer situação que classifique, né, o ato de uma pessoa como basta um desses tipos de violência, inclusive a violência psicológica, que não deixa nenhuma marca física visível, né, não quebra nenhum braço, mas não por isso não é violenta. Pode fazer com que a mulher busque, né, as medidas que a gente tem atualmente para que não ela seja afastada do seu agressor, mas que o seu agressor seja afastado dela, inclusive se isso significar que ele tenha que sair de casa, porque às vezes o agressor dorme ao lado. Sim. Né? Como é o próprio caso da Maria da Penha, que se der tempo a gente pode falar depois. Podemos falar. Então eu não sei o que tu quer que eu faça. Não, é isso. Primeiro eu queria falar e nomear esses diferentes tipos de violência contra a mulher, só pra gente abrir. Eu queria perguntar pra Bárbara, na verdade eu ia perguntar pra Bárbara, posso perguntar pra você e pra qualquer mulher, se já sofreu ou se conhece alguma mulher que sofreu. Eu acho que a resposta vai ser unânime que acho sim. Acho que dessas que ela listou as 5, eu sofri umas 3 no último relacionamento. Só no último? Só no último. Só vou listar o último, que foi o mais assim, escrachado. Porque quando a gente para e analisa, quando tu tá é sempre assim, quando tu tá de fora, tu analisa depois e pensa, cara, como é que eu deixei chegar nesse ponto? Só no último foram 3, inclusive coloquei a medida protetiva, é uma situação muito desgastante, porque eu não tive a violência física propriamente dita, né? Fui empurrada contra a parede, mas claro que não gerou nenhuma marca, porque a pessoa também sabe, conhece a legislação, sabe como é que funciona, né? Mas a violência psicológica, ela é muito difícil de tu falar para as pessoas que tu sofreu, porque as pessoas não acreditam. Porque primeiro que não acreditam na mulher. Mesmo às vezes a mulher tendo... O ponto de partida é não acreditar. Não acreditar. Desvalorizar a palavra. Exatamente. Tu tá marcada muitas vezes. Eu tenho amigas, pessoas que já passaram por violência física extrema e mesmo assim elas foram... como é que eu falo? Tiraram questionadas, a razão, às vezes. Questionadas. Mas o que tu fez pro cara fazer? Gente, tu pelo tem amor de Deus. certeza que ele falou isso? Mas não foi com esse intuito? E qual o motivo que levou ele a... Gente... Sim, não tem motivo, não tem explicação. Não existe explicação. E quando eu fui fazer a denúncia na delegacia, porque eu saí de casa no dia seguinte ao que tudo aconteceu, eu cheguei na delegacia, eu tive que preencher um questionário e eu fui com uma amiga minha advogada também, que é minha professora de poli, que agradeço até muito. O poli, eu digo que o poli me salvou de muitas coisas, inclusive isso foi uma das situações. E ela foi comigo e tinha um questionário e tinha ali uns 10 atitudes do agressor. E ela olhou pra mim e se viu, Bárbara, como é um padrão
Ah, sim, Porque sim. tem A ali ponto de ter um questionário. com especificamente dessas Sensacional ações, essa entendeu? narração dela. E aí eu pensei assim, cara, é exatamente isso. E outra, os sinais que a gente vai tendo durante o relacionamento é muito, muito escrachado. Então, assim, realmente eu vejo que eu não me culpo por isso, mas o meu relacionamento foi num patamar, assim, tão extremo que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Sim. Eu sabendo o que eu sei, estudando o que eu estudo, Sim, você porque não... eu sou muito engajada nessa parte. E eu olhei assim, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. E as pessoas podem olhar de fora e falar como sei lá, tipo, por que você não saiu disso antes? Ou porque não é tão simples assim. Gente, é uma areia movediça. É uma rede. Areia movediça, eu já ouvi essa expressão. Eu já ouvi também a expressão de teia de aranha. Que é aquela coisa que gruda e quando E tu que vê gruda pegou e tu aqui, se que fez- mexe, tu não consegue sair. E a violência psicológica. Porque assim, eu digo assim, se, por exemplo, tu apanha na rua de alguém desconhecido, tu vai lá, presta queixa, aquilo vai passar, aquela dor passa. A violência psicológica, não que ela vai doer mais ou menos do que quem leva um soco na cara. Sim. Mas ela te traz um peso muito grande depois. Porque tu sai daquilo ali e tu vê, gente, quando eu voltei pra casa, depois que eu fiz a medida protetiva, eu sentei no sofá e eu fiquei olhando pro nada, pensando, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Sim. Ah, e o agravante é que eu estava grávida. Em processo de aborto. E o cara fez tudo o que fez nesse meio tempo. Então, assim, foi muita... Final do ano agora. Foi muita coisa junta. E eu pensei assim, tá, e agora? O que eu vou fazer da vida? Tipo, eu fiquei no limbo. A nossa cabeça, ela não consegue processar. Porque um dia eu tinha uma casa, um casamento e um filho. No outro dia eu não tinha mais nada disso. Nada disso, né? E aí eu fiquei assim, tá, E não só isso, o julgamento das pessoas, as pessoas que te conhecem, mulheres que me conheciam, que me julgaram e defenderam a pessoa. Então, assim, foi uma coisa muito dolorida. É muito dolorido de sofrer violência, porque as pessoas sempre vão ou te julgar, ou colocar a culpa em ti, ou duvidar da tua palavra. E muito poucas pessoas ficaram do meu lado, muito poucas pessoas me ajudaram, e são essas que eu mantive. O resto, assim, eu fiz uma limpa. Então... Eu acho que isso... Eu acho não, eu tenho certeza. Também a gente já falou até disso. E tem um livro da... A gente falou... Eu falei dele no outro podcast também, que é da Ana Paula Araújo, que é Abuso, a Cultura... É isso. Caramba, esqueci o nome do livro agora. É isso mesmo. Abuso, a Cultura do Estupro no Brasil. E isso que você está falando, eu acho que para muita gente é óbvio, mas é importante ser falado. Porque muita gente fala, às vezes, mas por que não procurou, não foi atrás? São tantos passos que tem que fazer. Você tem que, às vezes, você sofreu uma violência física, você vai falar mais disso. Você tem que ir lá fazer o corpo de delito. Você tem que ir na delegacia, que nem sempre vai ser uma mulher que vai te atender. Aí tem as pessoas duvidando, tua família, teus amigos. A vergonha. A vergonha. E a pessoa não é tão simples falar, só não foi porque não quis. Né? Então, isso que você está falando reflete muito o porquê que muita gente também não vai atrás disso, né? E a tristeza de tu ver a pessoa que tu ama, que é tu teu confia. marido, que tu confia, que dorme do teu lado, fazer uma coisa dessas. E o pior, a pessoa se preocupar muitas vezes com a vida dele e esquecer que ele fez aquilo contigo. Eu posso fazer um... Fala. Não, porque foi isso que eu escutei logo em seguida, quando eu falei que a pessoa... mas eu quero conversar contigo. Não, só um pouquinho. A nossa conversa agora vai ser na delegacia. Como assim tu vai destruir minha vida? É isso. Eu vou destruir tua vida. Eu vou destruir tua vida. O que tu fez comigo, tá tudo certo. Tudo bem? Eu pedi pra você falar disso, porque ela me contando essa história e, tipo, como assim você vai atrás disso? Tipo, você vai me fuder. Caralho, bicho, é isso que você tá preocupado mesmo, sabe? Eu tô de boa. Nossa, eu saí dali do delegacia e fui pra balada dançar, porque tava tudo de boa pra mim. Né? Então, assim, é uma violência em cima de outra. A pessoa não tem ciência, o agressor, ele não tem ciência. Pra ele, a mulher que vai ferrar com a vida dele. Pô, mas tu fez eu ter essa atitude? Gente, a briga foi por causa de ciúme. Deixa eu te perguntar uma coisa. A delegacia que tu foi em Porto Alegre? Não, foi em Canoas. Onde E eu lá moro. tem delegacia especializada? Então, o fato aconteceu... Tem delegacia especializada, inclusive... É dito que Canoas é uma das cidades que mais tem assessoramento para mulher. No dia que eu fui, estava fechada, porque era um final de semana. Né? Era um sábado, se eu não me engano, ou domingo. Agora não me recordo, mas eu acho que era um sábado de noite para o domingo.
E aí eu fui numa delegacia que fica aberta 24 horas, que é geral. E aí eu fui lá, mas prontamente eu fui atendida, eu fiz o BO na hora, entreguei provas, até vídeos, coisas que eu tinha gravado. Vídeo da agressão mesmo, que eu consegui, na hora, pensei, vou gravar, nem que seja o áudio, pra eu ter uma prova, porque é óbvio que não vou Vão acreditar. duvidar, Eu vou chegar lá intacta, Isso é né? muito... Que... A quantidade de massa cinzenta que a gente que tá levando todos os golpes da vida, a gente tem que ainda pensar nisso. Eu pensei, e tu Não sabe, basta a nossa palavra, Tipo, não não. basta. Você no Eu meio do pensei bagulho nisso. tem que pensar, não, peraí, deixa eu... ele vai fazer alguma coisa comigo, eu preciso ter como provar, porque eu vou chegar lá e vou dizer e as pessoas vão duvidar de mim. E ainda duvidam. Entendeu? E muitas vezes, assim, várias vezes eu fiquei pensando, gente, mas não pode estar acontecendo, não. E na hora que aconteceu tudo, que eu fui na casa da ex-sogra, mãe do infeliz, e cheguei pra ela e falei, eu não tava pensando em denunciar ele. Quando eu cheguei em casa, uma amiga minha falou assim, Bárbara, tu vai esperar o quê? Mas, é sério? E eu falei, tá, mas eu vou denunciar, tá, meu Deus, vou levar a polícia. Na hora eu não pensei em chamar a polícia. Eu gritei muito alto pros vizinhos ouvirem. Sim. Mas eu não tipo, não vou chamar a polícia. Se eu tivesse chamado a polícia, eu teria ido preso na hora, entendeu? Vou chamar a polícia pra quê? O cara vai chegar aqui e vai ver que eu tô bem. Porque a gente mesmo duvida, entendeu? A gente sabe a quantidade de atores e atrizes que vão duvidar do que a gente tá dizendo. A gente tá com isso muito automático. Todas nós estamos. E assim, né, concluindo a história, eu tava num processo de aborto, eu tinha descoberto que eu ia perder o bebê, não tava com batimentos cardíacos, isso tinha, tipo, sido dia 19 de dezembro. Dia 26 de dezembro ele me agrediu. Eu voltei pra casa, depois de 2 dias que eu tive que ficar refugiada na minha avó só com a roupa do corpo, porque eu saí de casa sem nada. E eu pedindo pra delegacia, por favor, emitir logo a medida protetiva, porque eu precisava voltar pra minha casa, eu tinha minha gata em casa. Eu pedi pra uma viatura da polícia me acompanhar até lá, porque eu não tinha ainda a medida protetiva, porque eu não ia entrar lá sem ninguém. Ai, eu vou chorar. Foram 4 brigadianos, ficaram na porta do meu apartamento esperando eu pegar o meu gato, pegar as coisinhas dela, uma roupa, porque eu não tinha nem calcinha pra botar. Eu tive que lavar a mesma calcinha e botar no outro dia, porque eu fiquei 3 dias fora de casa. Sim. Fui pra casa da minha avó, fiquei um tempo lá. Quando saiu a medida protetiva, eu falei pra delegada, ainda lembro que ela me ligou e disse, Bárbara, tu pode voltar pra casa. Eu disse, mas e as coisas dele? Porque a senhora tá no trabalho? Não, tu arruma as coisas dele e pede pra alguém ir buscar e bota lá na rua. Tipo, Sim. quando eu botei os pés dentro de casa, ele já sabia, talvez, que eu já ia fazer a medida, já tinha ido antes tirar as coisas dele, eu cheguei, não tinha mais nada dele, eu pensei, bom, menos mal, ainda fiquei mais um tempo lá. E aí, no dia 30, que eu estava em casa, ainda estava, né, com corrimento e tal, eu acordei sozinha em casa, eu acordei, o meu colchão ensopado de sangue, com dor, fui pro hospital sozinha, fui pra sala de cirurgia fazer a curetagem sozinha. E eu pensei, cara, tô passando tudo sozinha. E o cara que era pra estar do meu lado, porque o aborto eu não tive em decorrência da violência. Mas eu já estava, sabe? E ele achando assim, que ele, nossa, estava sofrendo muito porque tinha perdido o bebê. Gente, eu falei pra ele, cara, tá tudo bem, eu não tô invalidando o teu sofrimento. Eu também tô sofrendo. Pela perda do bebê. Sim. Mas assim, eu vou sentir muita dor, eu vou sentir muito mais dor física também. Isso vai pesar. E a gente, tipo, ele ficou muito desestabilizado com isso tudo. E aí, numa dessas, o cara sai, enche a cara, chega em casa e vem me agredir por causa de ciúme. Sim. E aí, sabe, tu fica naquele looping de tanta coisa ruim ao mesmo tempo. Num momento que eu precisava da parceria dele, que eu precisava muito, ele não tava ali. Sim. Quem me ajudou foi um amigo que me internou no hospital. Porque, tipo, eu tava sozinha em casa. Eu pedi, pelo amor de Deus, sobe aqui que eu não consigo descer a escada de tanta dor. Então, assim... E aí, falei com o psicólogo no hospital e ele falou... O que ele fez, não tem o que discutir. Foi uma violência extrema. Se ele tivesse gritado contigo, na situação que tu estava, de uma perda gestacional, já é motivo de ter feito um boletim de ocorrência. Então, certeza. E aí, como o cara tinha poder e conhecia todo mundo do hospital lá, eu falei, eu não quero que dê minha informação minha pra ninguém. Eu não quero que ninguém saiba que eu tô aqui. Meu boletim médico, ninguém pode saber. As únicas pessoas que podem saber, dei 3 nomes. São essas pessoas. Fora isso, ninguém pode saber. Porque o cara tinha poder, conhecia muita gente. Então, assim, eu fiquei com muito medo do que ele poderia fazer contra Além mim. de tudo, ainda fica com... Muito medo. Com isso depois. Você trouxe dados, você tem... pra continuar isso...
né? Porque ela tá falando... Pra justificar, a gente tá aqui hoje, né, gente? Porque apesar de... Claro, eu não quero ser interpretada com esses dados que eu vou dizer aqui agora. A Alice acha que a gente não progrediu nada enquanto humanidade, não só Brasil, né? A gente não progrediu nada melhora, tá tudo sempre igual. Não. Eu acho que muita coisa já melhorou, eu acho que muita luz se coloca sobre problemas que até 10, 20 anos não se colocava. Ontem mesmo de noite eu tava buscando esses dados são quentinhos. Saíram ontem do forno. Você acha o quê? E aí eu assisti um documentário bem curtinho sobre cortes genitais em países da África, sabe? Do continente africano. Gente, isso acontece. 2022, não, tá rolando agora. Agora, Tá nesse rolando momento agora que a gente vai ficar Em aqui. 2022 isso ainda acontece. E, enfim, a ONU, né, se movimenta bastante para intervir nessa questão, que, lamento, não é cultura isso, gente. A não ser que a pessoa queira ir lá fazer. Ok. O corpo é dela, eu quero sim. que corte. Mas dá a opção dela é escolher, e não é isso que acontece. Mas isso é imposto. Até essa escolha, ela não é uma escolha, porque isso é falado de uma maneira como se talvez tu não se fizesse. tu não fizer, não vai conseguir errada. ABC. Exatamente. Se ela fosse criada numa outra cultura, que isso não é comum, tipo, gente, eu não vou vai... eu não vou ir lá de livre e espontânea vontade falar pra mutilar o meu corpo. Né? Então, tipo assim, isso é uma coisa que é induzido. Sim. É induzido lá. Se tu parar pra pensar, a gente só não tá passando por essa situação porque a gente não nasceu lá. Sim. Exatamente. Exatamente. Isso pra mim, gente, é muito louco. Eu só nasci num lugar que não tem essa cultura, essa praxe. Sim. Isso pra mim é muito louco, sabe? E a gente tá falando de corpos que têm tanto direito quanto de viver uma vida digna, de fazer as suas escolhas. E não ainda tem muitos corpos sendo submetidos a muita coisa que ninguém perguntou se esses corpos querem passar por isso. Eu não tô só falando de mutilação, tem mutilação também. Bom, eu vou começar falando de uns dados internacionais e depois tem outros que eu trouxe que são aqui do Brasil. Sim. Depois me pede os links que eu guardei todos direitinhos pra botar quando o episódio for pro ar. Com Faço igual questão. do último episódio. Bom, estima-se que mundialmente 35% das mulheres já tenham experienciado ou violência física ou violência sexual perpetrada ou por parceiros íntimos ou por figuras que não são da vida íntima da mulher. 35% das mulheres no mundo. Isso é muita coisa. E isso eu chutaria que é um dado subestimado. Com certeza. A subnotificação, que foi uma palavra que a gente aprendeu muito na pandemia, né? Por causa dos testes de Covid. Com certeza, muita coisa não vem à tona. Eu, Alice, já fui vítima de violência. Eu não levei à tona quando aconteceu. Não levei. Não, enfim, eram outros tempos, uma outra Alice, de outra idade, de outra maturidade. E o meu dado não tá aqui. Desculpa, só você falou disso agora, eu fiquei curioso. Quanto tempo? Porque eu imagino que talvez na lei isso exista. Ou eu tô viajando, ou tô viajando. Porque se uma pessoa sofreu violência de alguma forma física ou psicológica, ela tem um prazo pra denunciar? Sabe assim? Porque ela pode depois de um ano ir atrás de, não, eu quero, eu tomei coragem, eu não sei, sabe assim? É que assim, a gente tem que ter em mente o seguinte raciocínio. Especificamente, as medidas protetivas servem para proteger. Então, pressupõe-se que o ato está ocorrendo ou acabou de ocorrer. Então, respondendo a tua pergunta, eu gosto muito de levar para uma ótica mais prática. Aconteceu um fato em março de 2022, comigo, Alice. E eu entendo que em dezembro, eu tenho que levar isso a conhecimento da polícia. Tu pode registrar um boletim de ocorrência? Pode, mas tu não vai ganhar uma medida protetiva, em especial se o cara não tá mais na tua vida. Não, sim, pra medida protetiva mas tu pode não. Registrar. Sim. Até é importante registrar. Esse registro, ele fica daí pra pessoa, se acontecer de novo, ele é reincidente, né? Sim. Então... Claro que a gente tem que, assim, até talvez algumas pessoas não gostem disso que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer como advogada. A gente sempre tem que lembrar que ao denunciar uma pessoa na delegacia, a gente também está lidando com a vida de uma pessoa. Sim. Né? E a gente, às vezes, pessoas confundem
brigas, desentendimentos com violência contra a mulher, que não é a mesma coisa. Sim, sim. Todo mundo tem direito de discordar, de ter uma briga, mas Sim. existem brigas e brigas. Né? Existem discordâncias e discordâncias. E a gente tá falando aqui da discordância que subjuga uma mulher pelo fato dela ser mulher. Sim. Que se fosse um homem do outro lado ali, não estaria, assim, ouvindo aquelas coisas que a pessoa tá ouvindo. Sim. Mas, assim, eu sugiro que quando der, registra. Se quiser. Sim. Porque se não quiser, eu acho assim, como a gente falou agora, é tanta coisa que a gente tem que raciocinar e pensar e as coisas coragem, que a gente né? vai ser exposta. Meu, tu tá com muita coragem hoje aqui. E tu sabe que eu pensei muito, assim, na época eu não expus mais porque eu tava muito debilitada de saúde. Eu fiquei com uma anemia muito profunda, eu fiquei muito fraca. E aí eu pensei, cara, eu vou me resguardar porque eu comecei a perder coisas. Eu perdi a casa, ele entregou o apartamento, tipo, não tô nem aí que tu tá morando aí. Entregou. Perdi o emprego por causa dele. Então, assim, foi muita coisa, foi caindo o castelinho, né? Eu pensei, não, vai passar. Eu vou dar um jeito, Alguma coisa eu vou ter que fazer. Então, eu me resguardei quase um mês, eu fiquei pra me recuperar, pra conseguir fazer uma mudança. Ele tentou me tirar do apartamento lá, e aí eu falei com o advogado, eu falei, o que eu posso fazer? Porque eu tenho uma medida protetiva. Isso aconteceu agora, eu tive um aborto, tava com Covid, tipo, veio tudo ao mesmo tempo. Eu pensei, não, eu tava procurando os apartamentos pra alugar, tava mal, dor de garganta, febre de 38,5, eu pensei, gente, eu não tô com Covid, né? Tava com Covid. De quanto tempo foi a medida que te deram? Me deram de 3 meses, acabou agora. E aí eu pensei, não é possível. Eu falei com o advogado e ele me falou, Bárbara, escreve um e-mail e coloca ali tudo o que aconteceu. Relata tudo direitinho. Gente, parece... Eu li aquele e-mail e falei, não, mas eu tô muito orgulhosa de mim. Porque eu escrevi aquilo numa convicção e aí botei tudo, né? Botei boletim de ocorrência, botei o atestado do Covid, botei os boletins médicos do meu aborto, desde quando eu tava com esse processo abortivo. Falei tudo ali no e-mail. Gente, as gurias, eu até tenho que dizer assim, ó, a empresa que alugava lá o apartamento me responderam. Assim, tu mandou pra imobiliária. Isso, pra imobiliária. E aí foi uma mulher que me respondeu até pelo WhatsApp. Ela disse, Bárbara, eu recebi teu e-mail, pode ficar bem tranquila. Aí eu pedi um prazo até dia 28 de fevereiro pra sair, porque era bem finalzinho de... Aconteceu o final do ano, né? Fiquei o mês de janeiro todo pedindo, preciso de mais fevereiro pra mim conseguir me organizar. A guria me respondeu, pode ficar bem tranquila pra te achar um lar pra ti, que a gente vai alterar aqui o prazo. Tu não vai ser onerada de nada, vai ser cobrado esse valor a mais do locatário. Gente, quando eu recebi aquele e-mail dela, eu chorei tanto, porque assim, eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha para onde ir. Isso aí se chama rede de apoio. Eu fiquei... De E eu falei pra todo mundo. Conhece. Eu falei pra todo mundo, gente, esta empresa é uma empresa decente, que pelo menos humana, que recebeu o meu relato e entendeu que não era apenas... uma pessoa que estava ali um tempo a mais de aluguel, né? Inclusive, a dona, a proprietária do apartamento também falou comigo, tudo. A síndica, eu conversei com a síndica, ela disse, não, Bárbara, se eu ver ele por aqui, eu já chamo a polícia. Então, tipo, eu deixei todo mundo a par do que tinha acontecido para minha proteção. Mas nada disso me tirou o medo de sair de casa e ir no mercado na esquina, com medo dele estar me esperando na esquina e, sei lá, fazer alguma coisa. Não entendeu? chegou a... Ô, Não Léo, só subestimar, né? tô com um chiado aqui, mas deve ser do fone, né? Não tem nada a ver com... É que vocês estão ouvindo ou só eu tô ouvindo? Acho Não, que tô eles ouvindo. estão Agora eu tô ouvindo nos dois lados. Não, tá. Não, tá. E você acabou... Eu ia perguntar, não teve problema com ele. Depois disso, não teve mais nada. Olha, não ouvi mais falar, porque assim, né, a pessoa, ele conhece, né? Conhece a lei, sabe bem o que acontece se tu entra em contato, ou qualquer familiar entra em contato. Então, fedeu-se, sumiu, inclusive foi embora do estado. Ah, é? Com medo, porque não venham me dizer que, porque... Não, eu sei da história, então foi por medo de acontecer alguma coisa, porque eu sempre fui taxada de louca, né? Então, tipo assim, eu não tenho medo de botar minha boca no trombone. Inclusive, tem muitas coisas que eu tenho guardado ainda, que eu não fiz nada, porque é minha carta na manga, vamos dizer assim. Qualquer coisa que aconteça, eu tenho aquilo ali pra me resguardar. Mas que bom que foi embora, que eu não preciso cruzar com ele em qualquer lugar ali na rua, porque, inclusive, morava perto de parentes meus. E nunca mais ouvi falar nada. Sim. Nunca mais. Mas assim, fez eu sair do trabalho, né? A gente trabalhava quase junto, assim. Fez eu sair do trabalho, enfim, tive outros problemas que eu tive que aguentar aqui. Mas, e aí, inclusive, o rapaz que me empregava falou assim,
Eu fui o único de toda a galera que ainda acreditou em ti. Eu falei, pois é, né? E aí as pessoas estão achando que eu quis ferrar com a vida dele. Quem é que perdeu a casa, perdeu o filho, perdeu o casamento, perdeu o marido, perdeu o emprego? Quem é que tá ferrado, só dizendo assim? Porque ele tá bem bonito lá, não sei aonde, com um apartamento imobiliado, com emprego, com salário, com tudo lindo. Qualquer uma pessoa que não saiba quem ele é e conversar com ele, se eu conversar com ele hoje e tu não souber que ele é meu marido, tu vai dizer que ele é a melhor pessoa do mundo, que ele jamais faria isso comigo. Porque todo mundo achou isso. Imagina que ele ia fazer uma coisa dessa, imagina. A vagabunda, no caso, era a Bárbara. Nossa, olha essas fotos dela no Instagram, de polidense, de não sei o quê, de sai. E vão usar... Né? Vão usar... da rede social, igual ficou, acho que o último mais emblemático de tudo isso foi o caso da Mariana Ferrer lá, né? Sim. Que a galera usava, eu não sei qual. Ali tá dançando na balada, ele requebrando até o chão. Que susto, achei que você tava falando ali. Eu falei, pronto, é o que me faltava agora. Entrar um vídeo do cara. Eu olhei e falei, aonde tem requebrando, cara? Tá faltando isso, hein, Thiago? Que susto, cara. Então... Mas é isso, de pegar foto, vídeo e falar, também, olha aqui, lógico que ia acontecer alguma coisa. Justificar uma violência por conta de roupa, de tatuagem, comportamento, de estilo de vida e tudo mais, né? E ontem mesmo uma amiga minha veio me dizer, Bárbara, conversei com uma pessoa que trabalhava com o teu ex, fiquei sabendo qual que foi a história que ele contou pra sair de bonzinho. E tu tá brincando, me conta então, porque daí até então eu não sabia de mais nada, né? E aí foi isso, que ele usou isso, né? Usou da minha conduta, que sempre foi muito aberta. Eu sempre, né, tipo, as coisas que eu faço, que eu deixo de fazer, eu não fico muito ligando porque vão falar, porque, gente, daí eu não vou viver, né? Usou disso pra justificar pros outros que eu era a vagabunda da história, que eu traía ele, sendo que houve traições da parte dele também, que eu fiquei sabendo depois do término. Sim. Justificando que ele saiu como coitado porque eu que era a vilã da história. Normal, né? Normal a mulher ser a vilã da história. Eu pensei, olha, gente, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que eu não preciso deles pra nada, porque eu não vou me justificar pra esse tipo de gente, né, que acredita nessas coisas. Mas é aquilo. A gente, além de tudo, ainda leva a fama de ser a ruim da história. Sim, sim. Então... É isso. Não, é que você tava voltando nos dados lá que a gente tava falando, né? Vamos aos dados. Não, é que eu tinha esquecido. Eu ia falar, não, a gente tava em alguma coisa. Tá, volta. Próximo dado. Mundialmente, mais de 700 milhões de mulheres, nos dias de hoje, se casaram antes dos 18 anos de idade. Casamento... Aqueles arrumados? Jovem. Tanto faz. Acho que de qualquer cultura. Né? Tanto faz. Casamento jovem com uma pessoa que ainda está em idade escolar ou que acabou de sair da escola é prato cheio para violência doméstica. Prato cheio. Até nesse documentário que eu estava vendo da questão da mutilação de genitálias lá na África, aborda muito isso, assim, sobre meninas que são entregues a casamento com 8 anos de idade, com 9 anos de idade, com 14 anos de idade. Zero escolha. Todo ato sexual nessas situações são estupros. Sim, aí tem questões de porque útero. Porque a pessoa com 8 anos não está escolhendo o que quer. Pedofilia. Exatamente. E desse grupo, né, de estimação de mais de 700 mulheres, 1 em cada 3 se casaram antes dos 15. Caralho. Mundialmente, mais da metade das vítimas de tráfico humano são mulheres. Um produto. Corpos humanos vistos como produtos. Não exclusivamente corpos femininos, mas mais da metade são corpos femininos. Ao menos 200 milhões de mulheres e meninas, nos tempos atuais, foram submetidas a cortes e mutilações genitais em 30 países. Caralho. Não é 1 ou 2. Não, e 30 países, a gente tá falando de uma porcentagem, porque tem quantos países no mundo? Uns 200, não é isso? É isso? 30 países. É muita coisa. Caralho. É muita coisa. É muita gente. É muita mulher sofrendo. Por ser mulher. O último dado mundial que eu peguei ontem. 1 em cada 10 mulheres na União Europeia, não estamos falando de países com pouco acesso, a que quer que seja, né? 1 em cada 10 mulheres na União Europeia relataram já terem sido vítimas de assédio virtual desde os seus 15 anos de idade. Assédio virtual ou violência? Assédio virtual.
Que é aquela situação de mandar foto quando ninguém pede, de ficar Assim, pedindo tá. coisa, Eu fico me perguntando que pra se... mim é violento. Sim. Se Pra mim existe isso é alguma violento. mulher que não recebeu nenhum tipo de assédio. Acho que não existe. Sei. Acho que não não existe. nasceu ainda. Acho que não existe. Eu achei que isso aí da Porque- parte de... Tá, que você falou de virtual, me veio na cabeça... Vazamento de fotos, coisas Não, do cara usar disso como... Porque você pode mandar um nude lá pro cara e o cara fica te ameaçando, ou isso também... entra junto, né? Eu acho que esse dado aqui é mais de tu De- tá ali de vivendo a tua importunação vida, mesmo ali, né? de ficar querendo coisa tua que tu não quer dar, que Sim. tu não tá ali, tu tá na rede social, mas não significa que as tá pessoas têm disponível, acesso Sim. indiscriminado a ti. Sim, sim, sim. Das brasileiros, Brasil. Das brasileiras do Brasil. 16,7% de mulheres brasileiras com 16 anos ou mais já foram vítimas de violência física e ou sexual perpetradas por parceiros íntimos ao menos uma vez na vida. Que foi o que tu começou falando. Será que um dia alguma de vocês não sofreu nada? Com certeza. Com certeza. 16,7% das mulheres brasileiras. 3,1% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais foram vítimas de violência física e ou sexual perpetradas por parceiros íntimos nos últimos 12 meses. O dado anterior de 16,7% é uma vez na vida. Aham. O 3,1% é nos últimos 12 meses. Isso é muita gente. É num muito- país do tamanho do nosso. Não, é muita gente, mas esse dado, olha, 3% é muito subestimado. Com Porque certeza. Dados no- oficiais. não, Que por- se sabe. no livro da Ana, eu tô falando do livro porque eu tô falando de violência sexual, que é um dos tipos de violência. Ela tem uma estimativa que ela traz no livro que o número de casos chegariam a 10 vezes mais do que existe no caso de violência sexual. Então você fala 3%, porra, é gente pra caralho. Mas é certeza sabe. que. Sim, Certeza com que deve ser certeza. uns Com 15%. certeza. Sei lá. 20. Sei lá. Eu não mas, sei estimar. Mas é muito, Mas é muito mais. muito mais, né? É muito mais. A muito gente tá mais. pensando que tem muita coisa que acontece em área rural, em área indígena, em área quilombola, sim, não. E outra, né? em comunidades, mesmo na cidade grande, né, que são mais carentes. Uhum. Isso aí não tá na contagem. E isso que você falou, de mais carente e tal, a gente pensa nisso, mas isso tudo acontece em qualquer Com certeza. esfera, né? Você vai pegar nos ricão e não sei o que, a violência física ou psicológica, patrimonial, que depois eu quero que você fale de cada De um, cada mas um, enfim, sim. desculpa te E cortar de aí, novo. até porque hoje a gente tem. Eu vejo que as meninas mais jovens, elas têm mais informação na mão. Antigamente, olha, eu falando antigamente, tu me senti uma jovem senhora agora. né? Ela falando antigamente, olha, eu tô me enrolando de novo aqui. Vai falando, desculpa. Antigamente, Eu vou me soltar. na verdade, vou dizer, no meu tempo de escola, assim, a gente não tinha acesso à informação no celular tão, assim, computador tinha na escola, eu não tinha computador em casa, eu fui ter computador depois dos 18. Então não era tão, assim, como é Difundido, hoje. claro. Hoje uma menina de 10, 12 anos já tem celular, já tem acesso à internet, Instagram, Facebook. Ah, sim. Então hoje tem muito mais informação na mão, mais rápido. Tu coloca ali. Hoje eu tava passando pelo Instagram e vi num site de notícia que a menina escreveu um bilhete. Estou Eu vi isso recebendo abuso do meu pai. Ah, era uma- padrasto. Do padrasto. padrasto, eu vi e isso. aí, tipo assim, acho que essa informação tá ajudando as meninas a entenderem melhor. Porque antes, gente, era uma coisa meio, né, camuflada. Deus o livre, eu vou falar alguma coisa do meu pai, do meu irmão, de um tio, do não sei o quê, né? E eu acho que ver esse tipo de coisa nas redes sociais, por exemplo, isso, ajuda, né? Porque você escancara mais, né? olha e fala, não, eu também vou denunciar, ou eu também, né? Não Sim. sei. Ter coragem, ter um pouco mais de coragem para saber que tem uma rede de apoio que vai te apoiar de alguma forma. Por mais Sim. que seja pequena, mas vai. Mas eu acho que hoje é mais difundido entre as meninas do que antes, assim. Eu vejo por mim, na Com minha certeza. adolescência. Na minha adolescência eu era muito boca abertona, muito atrapalhando. Tipo, um colega de trabalho meu me levou pra dentro de um motel uma vez, eu tinha 18 anos, eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Sabe? Foi outra situação de violência, que era um cara que eu confiava há anos na empresa. Gente, eu me senti... será que foi a roupa que eu usei que deixou o cara fazer isso? Eu não denunciei na época pra empresa Claro. porque eu fiquei com medo de perder o meu emprego.
Caralho, que E louco. tá tudo certo no teu medo. A gente não era, não sei qual é a tua Depois de- idade, mas a gente não tinha essa informação de que é tu que decide o que vão fazer contigo. É. Existia a coisa de, tá, mas o que tu fez? Qual era a roupa Não, que tu e tava outra, o usando? cara Tu tava sozinha? Tu saiu com a roupa Tu pegou curta? uma carona com o Tu cara. pegou carona? Pô, É, né? exatamente. Gente, então foi uma coisa muito bizarra, porque eu fiquei muito assim. E agora, eu fiquei me sentindo muito mal por muito tempo, porque eu trabalhava com ele. E aí, quando apareceu, daí a empresa fez aqueles canais de denúncia anônima, e eu fiz a denúncia dele, né? E aí me ligaram. Isso, tá? Detalhe, 3 anos depois, tá? Que aconteceu. Uhum. Eu fiz a denúncia. Que daí eu já Ah, tava mais sim. empoderada de, tipo, eles não vão me demitir, então eu vou falar. E aí me ligaram os advogados da empresa. Ah, pois é, mas faz muito tempo. Eu disse, olha só, o meu medo não é que ele vai fazer de novo comigo. O meu medo são as meninas que estão entrando novas, que estão lá, que eu fico observando que ele fica rondando. Sim, Porque sim. ele não conseguiu fazer nada. Mas pega uma outra menina, talvez, porque eu saí gritando dentro do carro na época, né? Você pegou uma carona e ele te levou pro motel. A gente jogava vôlei. E aí, o cara trabalhava 30 anos na empresa. Eu falei, ô fulano, me dá uma carona, porque eu não vou ficar esperando as gurias aqui, né? Não tem porquê e tal. Enfim, minha leg, um camisetão, tava no celular e ele dirigindo. Daqui a pouco, eu olho assim, ele parou o carro. Juro, gente, eu tava assim, ó. Quando ele parou o carro, eu olhei assim pra frente, uma garagem, olhei pro lado, o nome do motel, e eu... Você já tava dentro do motel. Sim. Tipo, ali pra entrar no não, e motel. tu sabe que eu fiquei tão chocada que eu congelei. Que desespero. E eu esperei pra ver o que ele ia fazer, porque eu disse, não, ele deve ter se cagado todo, que ia tomar um banho. Deve Não é ter possível. acontecido alguma outra Chance coisa. pro amiguinho. Não é possível Eu esse não maluco. acreditei. E aí o cara entrou dentro da garagem do quarto e eu tava assim, ó. E aí ele pegou, quando eu falei assim, tá, o que a gente tá fazendo aqui? Aí ele pegou a minha mão, quando ele pegou a minha mão, tipo, ai, Bárbara, porque eu tô afim de ti. Eu falei, mas tu me tira daqui agora. Eu vou sair gritando, me dizendo que tu me trouxe aqui à força. Eu vou chamar a polícia. Tu me tira daqui agora. E ainda fiquei dentro do carro, porque eu não consegui descer do carro. Ele deu a ré, saiu. A gente parou lá no negócio pra jogar vôlei. Uma amiga minha chegou logo em seguida, né? Porque a gente jogava lá assim, o que tu tá pálida, Bárbara? O que aconteceu? Eu falei, vamos lá no banheiro, que eu preciso te falar um negócio. Falei, primeira coisa que eu ouvi, mas também, né? Tu vem trabalhar de saia. Ah. Kai, me desencorajou Caralho. mais ainda a denunciar. Quantos anos você entendeu? tinha? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Caralho, que... Depois disso, nunca mais eu fui trabalhar de saia. Ia de All-Star, calça jeans e Eu moletom. não ia de saia pra escola. Porque os amiguinhos ficavam levantando a A saia na hora do recreio. Eu E não- a minha eu- mãe conta isso até hoje. Que eu tinha uma saia do uniforme que era toda... Como é que é o nome daquilo? Glissadinha? franjadinha. E era uma graça a saia. E eu não usava de jeito nenhum a tal da saia. Até que um dia ela me perguntou, eu devia ter o quê? 5 anos de idade. Filha, por que tu não bota a saia? Tão bonitinha a saia que a mãe comprou pra ti, do uniforme e tal. Daí eu peguei e falei pra ela, ai mãe, aqui os guris ficam... A gente vai pro pátio na hora do recreio e eles ficam levantando a nossa saia. Pra mostrar a nossa calcinha. Isso é violento, gente. Não, é Uma lógico que menina, é. pra uma menina de 6 anos. Quem foi que disse que eu quero mostrar minha calcinha? Sim, claro. Não existe. Quer dizer... Estamos falando da década de 90, que foi ontem também. Uhum. Isso é muito traumatizante. E aí eu não usava tal saia. Bom, uma vez o cara também passou por mim no trem, ele tava saindo, eu tava entrando, o cara pegou e botou a mão assim, mas deu em cheio na minha bunda, né? Que eu ia me virar assim pra fazer alguma coisa, fechou a porta do trem. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Mas esses dias eu vi... Esses dias não, faz um tempo, mas... acho que todo mundo viu também, que a mina tava andando na rua, que é uma câmera de segurança, assim. E aí o cara passa de moto do lado Gente, é um dela. absurdo E dá isso. uma pegadaça na Porque bunda da além mina, de fazer assim. uma violência dessa, a menina caiu, se machucou toda. É. Tá, mas vocês estão falando de... Tem 2 vídeos desses, né? Um tem uma menina que tá Tem dois. caminhando. Tem 2. É o que tá caminhando e tem um tem que ela tá... outro que que ela tá é na uma guria bicicleta. que tá de bike. Que essa é que ela de cai. moto, Que um ela cara de cai moto feio. e o outro é dois caras de carro. De carro. É isso mesmo. O de são carro foi dois da vídeos. bicicleta. É, Tipo, é isso. o corpo dela está à disposição de quem está passando ao lado dela. É isso que os caras pensam, sabe? Uhum. Sim, Ai, sim. gente, isso me enlouquece. Isso me enlouquece. Isso é uma coisa que eu fico muito revoltada. Eu fico muito E- É revoltada. muito Isso, nojento, é, é, muito violento. Eu acho que só pra pegar o gancho de tudo isso, que, enfim, acho que tudo tá ligado. Tem um livro que chama Os Meninos
Os meninos são a cura, tá, é causa, mas aí tá arriscado causa. Os meninos são a cura do machismo. Porque é a Nana Queiroz. Eu vou olhar depois, eu tenho que fazer live. Eu espero que eu já tenha feito a live depois, quando esse episódio for pro ar. Mas acho que é Nana Queiroz. Os meninos são a cura do machismo. Porque é isso, se você na tua escola, os meninos também tinham a mesma idade. Não era o professor que levantava a tua saia. Então, esses meninos, de algum motivo, eles viam... Nana Queiroz, né? Eles viam um porquê de fazer aquilo, ou ouviu de alguém e tudo mais. E esse cara que cresceu levantando tua saia com 6 anos é o cara que põe a mão na bunda da pessoa quando ele tá andando de carro e ele acha que ele pode pôr a mão pra fora. Então, eu falei desse livro porque é um livro muito maneiro, assim, e é isso. E é um menino que foi criado pelo pai, muitas vezes machista, que diz que isso é coisa de menino fazer. E você é incentivado a fazer. Não estou falando que justifica, mas que explica, né? Como é que a gente vive hoje em dia. Como é enxergado os corpos femininos na sociedade, né? Sim. É visto como um produto, como uma coisa, um pedaço de carne. Objeto. Ih, passar perto de homem, grupinho de homens, tu se sente extremamente mal. Esses dias eu lembrei de ti. Vi uma propaganda, não lembro qual país. Fizeram... Tinha um monte de homem na estação do trem, assim. E começaram a botar... Tinha as câmeras, né? E televisões, assim. E começaram a filmar a bunda deles. E os caras olhando, assim, tipo... Mas é eu? E filmar peito, filmar bunda... Sabe, os caras, tipo, tudo sem jeito. Vocês estão entendendo como que as mulheres se sentem quando elas são observadas? Que é um bagulho que a gente nunca vai entender. De verdade. Nunca vai. Não tô falando assim, mas não vai mesmo, porque simplesmente não somos mulheres. É tipo isso. Então, e é isso que eu tento trazer aqui, igual tá no podcast que a gente tá falando, ou de conteúdo, porque... Quando a gente ouve isso, muita gente vai falar que é frescura. Mas também... então... E vai ter sempre o cara falar, então não pode olhar mais pra ninguém. Não é isso, cara. Não é que não pode olhar mais pra ninguém, não é que você não pode... Pode flertar. Pode fazer tudo, cara. Mas existe uma coisa tão simples, que é o respeito. Uma vez eu peguei exatamente. Eu peguei um Uber. Um Uber com um cara... Ele era... Não tem nada a ver, mas enfim, é um fato. Ele era ex-taxista. E ele tava... falando, a gente passou na frente da Tia Carmen, que é ali perto. A Tia Carmen, pra quem não sabe, é uma casa de entretenimento adulto. É isso que fica. Ai, que bonita essa expressão. Você já foi na Tia Carmen, ô Léo? Não? O Léo até acordou. Tu não é casado, porra. O Léo namorando ali, ó. A Tia Carmen é uma casa de entretenimento adulto. Aí a gente passou lá na frente, ele tava contando a história. Com meninas, entretenimento adulto masculino, né? Porque só tem menina lá, né? Entretenimento adulto masculino, exatamente. Tá? Deixar bem claro. É isso. Eu não sei, eu nunca fui. Mas eu nunca fui mesmo. Você tá me olhando com a Alice. O olho da Alice tá tremendo assim, tá bom, tá. Eu nunca fui mesmo. Filma aqui, produção. Começou a levantar tremendo a sobrancelha. O ponto não é esse. Mas enfim, ele passou lá, ele tava falando de um amigo e tal, que acho que saía com uma guria que era de lá. E o ponto da história é que... da mulher que inventa as coisas pra fuder o cara. E isso a gente vai ver muitas vezes falando que a mulher inventou, que foi estuprada. Quem que inventa? Deve ter um cara... Eu não vou falar que não tem. A gente falou disso no outro episódio, entendeu? De alguém que falou alguma coisa e que não é verdade. Só que a gente não pode pegar dois, sei lá quantos exemplos que podem acontecer na vida... E tentar usar isso pra neutralizar tudo aquilo outro, entendeu? Claro. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente pode continuar fazendo tudo de tudo. Vivendo, normal. É só isso. É só essa parte do respeito, de entender os limites, né? Só que não vixe. Falando, agora me veio um pensamento que eu acho que é muito legal pra trazer pras pessoas que não são do direito e que, assim, tendem a desqualificar, né, a palavra da vítima feminina, a vítima mulher que diz ter sido vítima de violência. Tirando o crime de homicídio, que a vítima morreu, para ser
qualificado como um crime de homicídio, tem que ter um corpo. E este corpo não fala mais. Não vai ter como. Então não tem como dizer que aquela vítima não foi vítima. Em todos os outros, ou quase todos os outros tipos de crime, pode haver a mentira. Sim. Mas não é só os crimes cometidos contra mulheres. Então não dá pra utilizar, que realmente é muito usada. Ai, tem muita mulher que mente. Não, mas já ouvi uma pessoa, um advogado me dizer que na DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre, que teria uma pessoa lá dentro, que teria dito para ele, advogado que veio me dizer, que a maioria dos boletins que são registrados lá é tudo mentira. Mas se você pegar esses grupos... vai ficar 500 horas lá esperando pra contar uma mentira? Não, e é tudo isso, é Pra registrar o teu exposição, BO? isso, aquilo. Eu, mais uma vez, leia um livro da Ana Paula Araújo, porque é bizarro, falando sobre estupro especificamente. Mas eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci, mas é isso. As pessoas vão usar disso. Não, é mentira. Tava falando sobre estupro uma vez lá num churrasco na casa da minha família. E aí, a galera sabe do Homem Sem Tabu ali e tal, e aí alguém falou disso e um cara lá, que era namorado de alguém, falou isso. Mas é que também tem um monte de casos que é mentira. E aí eu levantei, a gente tava na mesa, eu fui lá junto na roda conversar. E a primeira coisa que ele falou, mas você viu o caso da Nádila lá e o Neymar? Aquilo era mentira, não tinha acontecido o que aconteceu. Eu falei, tá, e me fala outro. Porque assim, se perguntar pra qualquer mulher aqui, elas vão ter um caso real que aconteceu, sabe? Então, eu acho que esse é o... Eles tendo uma pesquisa, tem dados, tem coisas comprovando, mas mesmo assim vai ter o cara que vai achar que o que ele tá... aquele caso lá vai ser usado como exemplo porque a mulher mentiu. Gente, caráter sexo não define caráter, primeira coisa. Segundo, pelo amor de Deus, quanta mulher vai quebrada dar depoimento. Sim. Estuprada com tudo pra dizer que... E aí os caras ainda assim usam um exemplo nada a ver, entre 1000, pra dizer que aquilo ali desqualifica as outras 1000. Pelo amor de Deus, né? Isso aí é o cúmulo. Então, assim, gente assim, eu já prezando pela minha saúde mental e os meus chakras alinhados, eu já nem discuto. Porque eu já vejo que a pessoa não vai entender. Não vai entender. Eu adorei os chakras alinhados. Eu não vou desalinhar o meu plexo, não sei o nome dos chakras. Eu só olho pra pessoa e digo, querido, eu não vou desalinhar o meu chakras pra te explicar coisas óbvias. Então, assim, o dia que tu quiser ser uma pessoa evoluída, tu pesquisa realmente. Eu tô quase nesse ponto. Olha, que acaba que eu, apesar de eu não, enfim, por motivos profissionais da vida, eu não consigo mais trabalhar com violência, de ir acompanhar as pessoas na delegacia, enfim. Mas como eu falo muito sobre isso, pesquiso muito sobre isso, até fez parte da minha dissertação de mestrado, eu acabo atraindo muitas pessoas para virem me trazer coisas. Vi documentário, li um livro, li uma reportagem, e não só para me trazer coisas legais, mas para questionar, tá, e aí? Aconteceu outra coisa, e aí o que vocês vão dizer sobre isso? Eu odeio que... Eu tô nesse ponto quase de eu não vou Não vou, cara. O que tu me diz sobre isso? Eu só pergunto... Chakras alinhados, eu adorei. Eu só pergunto assim, tu quer mesmo discutir sobre isso comigo? Não? Tá bom, muito obrigada. Beijo, me liga. Eu tenho um livro, inclusive agora tu falou de livro, de indicação, tem um livro, eu não consegui terminar de ler ainda, mas foi um livro que eu vi de uma menina da internet que ela é bem nessa causa, assim, também, da questão feminista, que é Amar para Sobreviver. Ai, que é forte um livro que fala sobre a síndrome de Estocolmo feminina, que tu precisa permanecer em ambientes extremamente tóxicos e ambientes onde tu precisa amar. Por que as mulheres amam os homens, mesmo os homens fazendo tantas violências contra a mulher? Por que a gente tem essa síndrome já social? E é um livro, assim, gente, eu comecei a ler e eu pensei assim, meu Deus, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. É Amar para Sobreviver, é isso? Amar para Sobreviver, editora Cassandra. É um livro de tiragem bem curta, assim, é quase que artesanal, mas tem para vender, eu acho, no site das meninas. Eu comprei, logo que saiu, assim, que eu consegui, eu comprei ele. Mas, assim, é um livro que vai fundo numa questão muito específica sobre como as mulheres se relacionam com homens, ainda mesmo sabendo de tudo que acontece. Porque em algum momento vai ter algo tóxico naquela relação.
Em algum Na minha momento vai ter. trajetória de aprender e estudar sobre questões de gênero e de violência de gênero, porque, né, para falar de gênero não precisa só falar de violência, mas eu aprendi muito, assim, a conseguir ver que uma mulher se mantém num cenário violento muitas vezes porque ela não consegue se ver Sair. fora daquilo ali. Uhum. Não é porque ela gosta, não é porque ela sim. quer. Ela não consegue. Sim. E ela não consegue, ponto. Então, eu deixei de, né, nas vezes em que sou convidada para fazer live, para participar de podcast, eu deixei de ter no meu discurso a coisa, tem que registrar BO, tem que registrar BO. É bom registrar o BO. Se tu tiver força, vai. Vai. Só vai te trazer benefícios. Agora, se não der, meu amor, não deu. E, sei lá, eu gosto de tentar passar um pouco de empatia, sabe? Sim, sim, Porque sim. já basta todas A as outras pressão que ela cobranças. tá tendo. É. Sim, você falou uma coisa que eu. Mas tem mais alguns dados disso, porque eu ia perguntar, você falou de uma coisa que eu ia puxar o gancho da violência patrimonial que você falou aí, mas se você tiver, pode continuar e depois a gente. Não, eu vou falar mais dois que Tá. são internacionais, mas que falam do Brasil. Tá. O Brasil está ocupando, isso é um dado de 2019, Tá. o Brasil está ocupando a posição de número 95 num ranking que é feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que assim, mostra os indexadores de países assim, com desigualdade de gênero. Uhum. Então a gente tá na posição de número 95. Uhum. Eu acho que tá muito perto do número 1, entendeu? Pra quantidade de país que tem no mundo, Sim. pra um país rico como é o nosso, que o nosso país não é pobre, Sim. tem muita pobreza, mas não é um país pobre, Sim. eu acho que a gente tá muito mal colocado. Uhum. E esse outro dado aqui, é o último, é de agora, de março de 2021, faz um ano, um pouco mais de um ano, que é um indexador do Fórum Econômico Mundial para verificar políticas de paridade entre gêneros. Uhum. Em 2016, a gente ocupava a posição de número 79. Em 2021, a gente pulou para a posição 93. Pulou pra trás. A gente pulou para trás. A gente andou para trás. Pulou pra trás. Sim. Sim. Então, é isso que eu quis dizer antes, sabe? A gente falou de que as meninas hoje em dia têm mais acesso à informação. Isso são, assim, como fala? Progressos de tudo que a gente faz. Mas ainda eu tenho a sensação, gente, de verdade, de tudo que eu pesquisei para minha dissertação, de tudo que eu leio, de tudo que os meus algoritmos me trazem, né? E, enfim, eu tenho a sensação de verdade que a gente anda 2 passos para frente e 1 para trás em relação à violência contra a mulher e todas as suas ramificações, assim. Essa pandemia de violência de gênero, apesar de a gente já ter percorrido um baita caminho e com certeza muita coisa melhorou, ainda é muita vítima. E qual que é a solução? Pra parar de dar 2 passos pra frente e 1 pra trás? Eu não dois pra tenho Bota a trás. mulher no resposta. poder, pelo amor de Deus. Não, mas eu isso não eu acho que aguento mais é lei uma das feita coisas. por Mas homens. isso eu acho que é uma das coisas, né? de você- Eu acho que é uma resposta múltipla. Mas, Sim. e aí entra essa questão da mulher no poder, entra muito também da violência, porque as mulheres não são incentivadas a estar no poder. mas depende. E é um local extremamente violento. Muito. O que, Mas- que é isso? Tu tá lá na tua casa legislativa, vem o alecrim do lado e bota mão no teu corpo. Um Sim. cara que foi eleito com as mesmas regras que tu. Não gosto de citar nome, né? Enfim, não quero me incomodar com político, né? Mas, enfim, sabemos de uma política, né, do sexo feminino, lá de São Paulo, de uma casa legislativa que tá lá trabalhando na sessão, conversando com o presidente da mesa, vem o outro e passa a mão nela. Na frente das câmeras, É gente. um absurdo, porque eles sabem que Aí vão vai ser ter gente impunes. falando Porque que. Que vai sair impune. Como é que foi que falaram? Que ela tinha que agradecer por ter sido. Como é que foi? Eu ouvi que estão dizendo que ela vai ser reeleita com certeza. Ela conseguiu usar Ah, não, mas não era isso. isso. Ah, eu esqueci, mas era uma coisa bem escrota que eu não lembro. O Eu- quê? Que ela merecia ter sido... Que Que ela. bom. Que ela. Como é que é? Ah, eu não vou falar porque eu não vou lembrar certinho. Sim. Mas enfim, era algum absurdo. Eu ia falar antes, eu não sei se eu ia estar sendo. Não sei se Não é tenha machista. medo. Não é Se isso. tu for machista, a gente vai te dizer. Não, mas não é isso, não. Eu ia falar, é importante ter mulher no poder. Eu ia falar que depende. Vírgula. Eu ia falar que depende. porque Termine tem- a frase. Não, porque. Não, mas é porque. Eu esqueci o nome da mina, senão eu até falaria, mas tem uma que é, tipo, ultra direitista pra caralho, assim.
E eu não sei eu vejo ela reproduzindo os mesmos discursos. Ela não vai ser uma menina que vai votar a favor do aborto ou em alguma coisa, alguma legislação que não, mude algo sempre contra a tem. violência. Entende o que eu tô querendo dizer? Sempre Porque tem vai uma- ter mulher machista também, vai ter mulher que foi criada e educada dessa forma. Então, Que é a mulher que é usada pelo patriarcado para manutenção disso. dar razão Sim, aos homens sim, e sim. desvalorizar e, né, tirar a razão das outras mulheres. Só que a gente não pode esquecer que não só aqui no Brasil, como em muitos lugares do mundo, quem faz lei é uma pluralidade de pessoas. Sim. O presidente não faz lei, Sim, né? E muita sim, gente claro. não sabe disso. Então, eu acho que é importante. Atualmente no Brasil, a gente tem 15% de mulheres nas nossas casas legislativas federais. E, gente, isso é muito pouco. Sim, se você tem. Atualmente, 2022. Sim, se pensa que é mais ou menos meio a meio no país, e se o político é Representante do representar povo. as pessoas, não tá É, representando. não tá. Eu não lembrei tá. de uma coisa agora, porque assim, esse meu ex era da política, né? Pra ajudar. Então, pra ajudar a pessoa, bastante poder nas mãos, né? Com certeza. Eu lembro que quando eu fui na casa, agora eu vou entrar numa polêmica, mas vamos lá. Adoro. Eu fui na casa de acolhimento da mulher lá em Canoas, né? E fui dar o meu relato do que tinha acontecido, mas aí eu estava relatando que era um agressor que estava dentro da prefeitura, né? E aí, ok, né? Eu até fiz um Reels no meu Instagram com isso depois. Porque daí eu recebi um print depois desta mesma mulher que me ouviu, que era a mulher que dava toda a orientação lá, que fazia a gestão da casa, Uhum, comentando nas fotos do excelentíssimo como se fossem melhores amigos. uhum. Falei, cara, como é que tu sabe que o cara fez e tu tá lá dando palco pro cara? Uhum. Isso é muito sério. Quando eu vi aquilo, eu me senti traída. Eu me senti, pô, era uma mulher que era pra estar do meu lado. Uhum. E tá vivendo nas costas por causa de quê? Interesse político. Uhum. Entendeu? Então, quando tu entra nessa esfera, gente, quando eu saí de lá, porque eu trabalhava na Câmara de Vereadores, quando eu saí de lá, eu disse, graças a Deus. Eu fiquei mal por perder o emprego, eu dou um jeito, me viro. Sim. Tem minha profissão, eu dou um jeito. Mas aquilo lá era de uma coisa tão hipócrita, de um jeito que eu pensei assim, gente, eu tô saindo porque é um livramento pra mim. Sim. Não adianta eu ficar aqui dentro. E assim, como a gente tá lidando com um político, fizeram de tudo para abafar o Sim, caso claro. e proteger. Então, por isso que eu digo, dentro da política é muito, muito... A mulher tem que ser muito porra louca pra estar lá dentro. E tem que bater pé e tem que fazer a voz ser ouvida, que senão a gente já não é fora da política, ainda mais lá dentro, que é só uma chaeda lá mandando, e daí tu vai pra dentro de uma sessão num plenário e tu é desrespeitada desta forma. Uhum. Por um cara que era Não pra é ser no mínimo. discordância, né? É desrespeito. Desrespeito. No mínimo, o mínimo que ele era pra ser, o mínimo era É o respeitar, que era o mínimo, né? Sim. Então, tipo assim, é muito triste a gente ver esse cenário, porque parece que a gente tá nadando e não tá chegando, sabe? É E exatamente. aí tu pensa assim, pô, eu era uma mulher que eu discutia muito, muitas vezes, que eu até falei, né? Discutia muito e falava muito, defendia muito. Eu olho assim, gente, eu sou uma feminista cansada, porque, tipo, eu já tô cansada de falar as mesmas coisas que as pessoas não entendem. E eu sou um grão de areia no meio desse mar todo. Tem muitas mulheres mais informação, com mais poder do que eu, que muitas vezes já estão também, parece que jogando a bandeira, porque é uma luta muito desigual. Tem um grupo, eu acho que inclusive, que eu participei, tinha como é que chama aquele aplicativo que não deu muito certo? Já começamos com uma Clubhouse. Lembra que era um aplicativo só de eu não áudio, entrei. até tá lá ainda, mas que era as feministas cansadas. Tem um grupo de mulheres que Tem um boné. que tem boné, camiseta. galera, Feminista cansada. Preciso, inclusive. Mas eu queria que a gente também, né, a gente vai, é que tem muita coisa pra falar, obviamente, mas eu queria que você só pontuasse exatamente esses 5 tipos e que a gente falasse só um pouquinho de cada um. Tá. Vou ficar Pode quieta. ser? Não tô falando, não tô falando nada eu disso, sei, hein? eu sei, mas é que a gente gata um e vai, né? Não, mas não é é que é isso. muita coisa, É né? muita Mas é que o podcast é conversa livre Claro, mesmo, não tô falando que você pode. Inclusive, Eu vou eu te mandei o link do livro, se tu quiser Ah, depois tá. disponibilizar, é bem interessante. Tá, massa. Bom, então vamos lá. Você fala a hora que você quiser, pelo Vou amor de falar da violência, sempre começo pela violência física, que eu acho que é a violência mais fácil de ser entendida para as vítimas que estão sendo vítimas de violência, que nem sabem que estão sofrendo violência. A violência física é a violência... Até tu fez falou uma frase antes, bem no início da tua narração,
De que, ele pegou e me empurrou contra a parede. Ok, não deixou nenhuma marca. Não foi uma violência física. Foi uma violência física. Foi. Tu tem total e absoluta liberdade para não sair por aí sendo empurrada contra paredes. E tu sabe que quando eu falo que ele me agrediu. Mas ele te agrediu, ele te bateu? Não, Sim. ele me empurrou. Ele me empurrou. É. E eu bati com a minha cabeça na parede. Isso é uma agressão? Claro. Ele é um agressor. Ai, parece que tá falando que é um bandido. É um agressor. Infringiu uma lei. Ponto. Não vou tirar isso. Não, ele só me empurrou. Não, ele me empurrou. Não, ele empurrou. O nome disso é empurrão. Portanto, ele pegou o teu corpo e com ele fez alguma coisa. Violência física. Violência sexual. Sabe-se que muitas mulheres, em especial de idade mais avançada, que estão num casamento com o seu companheiro há bastante tempo, que eu não tenho dados para trazer sobre isso. Quisera eu, tá? Mas eu realmente não tenho. A gente sabe pela vivência que a gente tem de participar de grupos, de palestras e enfim. Que muitas mulheres que estão em relacionamentos, né, íntimos com um determinado companheiro, que, em especial as de mais idade, que esses companheiros muitas vezes forçam que elas tenham atividade sexual com eles, mesmo sem elas quererem. O nome disso é estupro. Mesmo dentro de um casamento. Óbvio. Temos aqui duas questões, inclusive jurídicas: o estupro e a violência sexual para fins de medida protetiva. Né? Porque lembrando que a Lei Maria da Penha não é uma lei, assim, ela não está dentro do Código Penal, né? Estamos falando de duas leis diferentes. A Lei Maria da Penha, ela serve para que a vítima seja afastada do seu agressor, ou melhor, que o agressor seja afastado da vítima. E dentro de um casamento pode acontecer a violência sexual, portanto, o estupro ou outras formas de violência contra o sexo de uma mulher. Né? Qualquer relação, né? No qualquer namoro, relação. Mas é que jamais pensa-se, como assim? Estão juntos há 30, 40 sim. anos, essa mulher tá sendo vítima, tá? Tá. Se ele está forçando ela a fazer alguma coisa, se tu tá nos assistindo, tu tá num casamento, pode ser um casamento que começou mês passado, pode ser um casamento que já esteja 3, 4 décadas de duração. Sente coagida. O teu companheiro não aceita o não, tudo que acontecer depois do não, tu tá sendo forçada a uma atividade sexual que tu não deu aval para que acontecesse. E isso é violência sexual para fins de Lei Maria da Penha, que dão ensejo, a violência sexual que dá ensejo à medida protetiva. É possível uma mulher que tá num casamento há 30, 40 anos... Não fica sofrendo pelo mas amor de Deus. Mas não vai... Eu acho difícil a pessoa até reconhecer e assumir isso dentro da relação, né? Sabe, você tá Sim, muito eu tô tempo... falando aqui no conforto do meu lugar. Claro. Mas ali no dia a dia... Eu vi uma frase uma vez, que se tu tem medo quando a pessoa com quem tu tá de mau humor, ou se tu tem medo de falar ou expressar alguma coisa, aquela pessoa, tu torce pra que ela esteja de boa, tu já tá sofrendo um tipo de violência. Nossa. Porque tu tem, né, aquele você medo. Você tem que pisar em ovos pra falar com a pessoa que você tá junto. Essa relação não tá funcional. Não tá funcional. Tu tem medo de falar as coisas, de expor o que tu está sentindo, já é uma violência. Então, o não do sexo... Pô, faz tanto tempo que a gente não transa. Pô, mas não sei... Aquela pressão... Sim. Isso sabe? já... Sim. Já começa aí. E aí a pessoa, a mulher... vou... E isso mistura também as coisas, né? Porque isso é violência sexual, E mas isso psicológica. que ela tá falando antes de toda essa abordagem, de como a forma que o cara Eu tive isso também fala no e meu tal. último relacionamento. Do último. Porque o que acontece, né? O cara te trata tão mal, ciumento e tudo mais, tu pensa, já vai perdendo tesão do cara, né? Claro. Aí já fica aquela coisa, já não tem tanta vontade, não sei o quê. Mas faz tanto tempo que a gente não transa. Tá, só um pouquinho, tu tá me cobrando sexo? É isso? Sim, Porra, pelo amor de Deus, se eu não tô com vontade, alguma coisa errada tem. sim. Né? E aí depois eu identifiquei isso também. Eu tive mais uma violência psicológica. Ele nunca fez nada obrigado, porque se relava a mão em mim, eu já tava no meio, né? Tipo, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, já aconteceu de, tipo, eu em casa, fico muita vontade. Tô tirando a roupa no quarto pra ir tomar banho. Daí eu tá indo do quarto pro banheiro, o cara me agarrar, não, só um pouquinho. E um dia eu falei pra ele, não é porque eu sou casada contigo que o meu corpo tá à disposição. A hora que eu não quero transar, não é a hora que não vamos transar. Então não encosta a mão em mim. Porque quando eu quiser, eu vou dar sinais que eu quero. Porque eu não chego em ti botando a mão em ti.
Eu respeito até a pessoa dentro do meu relacionamento. É o mínimo que eu posso fazer. É um corpo. Mas não é isso, meu, a né? forma como nós somos educados, de tipo, que pra, ainda mais, hoje em dia talvez, se bem que não sei, mas de no casamento a pessoa ter que servir, agradar, isso é visto como muito normal. É. Não, eu não quero transar, mas aí ele servidão, quer, né? como assim eu não vou transar com meu marido? Né? Eu acho que... Então é difícil. Por isso que eu acho que é Distinguir, difícil da né? É pessoa. difícil distinguir, É né? difícil da pessoa entender. E eu acho que quando a pessoa entende, igual a pessoa tá te assistindo, você olhou pra câmera falando, você que tá. Tipo, eu sou Eu estou sendo estuprada. vítima. Tipo, não É muito deve ser pesado. das coisas mais fáceis Com certeza não. de entender, de processar, eu quero dizer, né? De expor. E de expor, E a lógico. partir do momento Ah. que tu quer tornar isso um motivo para que a pessoa seja afastada de ti, tu vai passar por todo um processo de delegacia, dependendo do que aconteceu contigo, exame de corpo de delito. Repetir 15 vezes a mesma história. Exatamente, preencher formulário, te deslocar até lá, pedir para alguém ir contigo, daí já tem outra pessoa sabendo. É muito movimento, né? Ao passo que não tinha que estar rolando nada disso com a pessoa, mas enfim, E tá se está casado, rolando, tem filho, tem a é, casa, Tem e aí, tá. dependência financeira, às vezes, Que a gente vai gente chegar entra, agora. então pode continuar. Eu ia falar disso. Outro tipo de violência, já falamos de 2 tipos, é a violência patrimonial. A violência patrimonial também é super comum, infelizmente, ao ponto de estar expressamente listada na lei. Uhum. Um exemplo de violência patrimonial é o seguinte: tu tá com teu companheiro, tu tem teu trabalho, né? Tu faz teu corre, tu tá ganhando teu salário. Entretanto, contudo, todavia, ele exige que dia 5 lá, dia 6, sei lá, quando tu recebe teu pagamento, que esse valor seja administrado por ele. Caso contrário, vocês briguem, dá aquela coisa, se eu não entregar o dinheiro, a gente vai... Ai, tá, pega o dinheiro então. E aí tu não tem controle sobre o dinheiro que tu tá ganhando por conta do teu vínculo de emprego ou do teu corre como autônoma. Uhum. Outra característica da violência patrimonial é... Todas essas violências são violências psicológicas também, tá? Mas, por exemplo, a violência patrimonial em que tu tá numa discussão com teu companheiro e o teu companheiro pega teu celular e joga no chão, eu entendo isso como violência patrimonial. O celular é teu, quem disse que tá à disposição dele pra quebrar quando ele quer. Uhum. Isso Sabe-se depende muito. de relato de homens que queimam a casa das suas Ah, ex-companheiras sim. porque Quebra elas as coisas, ousaram. né? Quebra Isso computador, é quebra não sei violência o quê. patrimonial. É tudo que diz respeito à vida patrimonial desta mulher. Não interessa que ele ganha mais ou ganha menos. São coisas que são itens teus. É tu que decide se tu vai quebrar. Não é o claro, companheiro. mas isso depende. Mas Você tu entende que eu não tô falando isso pra ti, eu tô falando isso pras Não, pessoas. Porque mas- é óbvio, mas muita gente não se dá conta. Mas você falou, eu considero, você como advogada, isso passa sabe assim, do entendimento É da lei. subjetivo. É subjetivo, né? É O cara subjetivo. pode. Tá, entendi. Porque esses rol de 5 violências que eu falei não é um rol taxativo. Já falei isso aqui em algum momento. Sim. Se foi um tipo de violência que eu, Alice, sequer consigo imaginar agora que tu tá passando, mas é uma violência que tá no âmbito familiar ou doméstico, vai na delegacia. Tu tá te sentindo de alguma forma tolhida da liberdade de fazer absolutamente qualquer coisa. Falar, escrever, tomar teu banho, sair e entrar de dentro de casa, sei lá. Sair com as tuas amigas, ir no shopping sozinha. Isso não pode. Comprar Isso não deve acontecer. Tu não é obrigada a passar por isso. Olha, eu tô Aquele memezinho que falam da mulher chegando escondida em casa com as compras porque o marido vai olhar. Gente, eu acho aquilo tão absurdo. Eu Olha, compro o que eu quiser, sexista, é muito sexista. Compro o que eu quiser, eu trabalho, sabe? É, Independente. mas porque é uma forma de dominação, né? Sim. controle. De Claro. controle. Eu vou te dizer que, olha, a grande parte das mulheres sofre algum tipo de violência, porque não ter a liberdade pra falar, ou pra fazer, ou pra expressar alguma coisa. Cara, sei lá, qualquer uma pessoa que você sair daqui na rua falando com alguém que sabe de alguém assim, Com entendeu? certeza. Tu Então- cortar a liberdade de uma pessoa, isso é uma coisa muito. De qualquer É. forma, entendeu? De qualquer forma. Em Eu- conversas, em pessoas que tu conhece. Eu mesma sentia, eu quase me afastei de amizades mulheres
Porque ele tinha ciúme das amigas mulheres. Gente, pelo amor de Deus. Aí um dia foi futricar em Instagram, minhas coisas pessoais, meu computador, pra ver se achava alguma coisa, porque eu tava desconfiado que eu tava traindo. Digo, gente, mas que isso? Mas aonde? Eu entendo isso como violência. Mas aonde que, tipo assim, eu sempre falo assim, como eu digo, quando tu é muito aberta e muito livre, as pessoas entendem que alguma coisa tá errada. Porque não é possível uma pessoa ser assim. E aí, o que A liberdade acontecia? da E aceitar isso, né? E aí o que aconteceu? O cara extremamente inseguro, um cara que já teve outros problemas com outras mulheres, joga isso pra cima de mim. Eu digo, gente, Sim. mas pelo amor de Deus, eu vou perder tempo te traindo pra quê? Então eu termino contigo solteira? Meio óbvio. Não, mas não sei. Não, aí foi ver coisas no meu Instagram que eu tava até falando mal dele. Pra uma amiga minha, depois de uma briga que a gente teve, eu falando que ele era um baita manipulador. Ele, tu me acha manipulador e fica falando pra tuas amigas, sim, e tu é mesmo. Eu falo na tua cara, tu é manipulador. Tanto é que tu tá indo olhar coisas minhas particulares, conversas minhas particulares. O WhatsApp é uma coisa muito particular. Tá conversando com uma pessoa sobre algo que tu não quer que outras pessoas saibam. Sim, Entendeu? é da sua vida, não tem que... Então, tipo, gente, são coisas assim. Então, isso já é um tipo de violência também, porque, pô, o cara. Eu tive que botar senha no meu computador porque eu não podia confiar no cara que tava dentro da minha casa. Sim. Pra mim, isso é extremamente Mas violento. Mais uma coisa aí no currículo, né? Que esse alecrim, assim, é o mais dourado do campo, né? Eu achava que... Tá, eu acho que eu tive até essa dúvida também, porque naquela outra vez, que quando eu penso em violência patrimonial, eu acho que eu até tinha te falado isso sobre, você tem num casamento e um lance de divisão ou de não deixar a pessoa sem nada, sabe? Esse tipo de coisa. Porque se for na lei, se você casou antes e tem lá a divisão todo mês, vai ter que dividir de qualquer jeito. Mas tem alguma coisa relacionada a isso também? Nesse lance de patrimonial? Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Um casal que se dissolve, seja união estável, seja divórcio, o homem dá um jeito de fazer com que ela não tenha acesso à partilha de bens. As coisas, Olha, eu te diria, já divorciei muita gente nessa vida e já dissolvi muita união estável também. Eu vou te dizer que assim, se eu estou defendendo defendendo os interesses da mulher, tá? Nessa dissolução ou nesse divórcio. E eu tô tendo acesso a muita informação de que tá sendo muita coisa escondida dela, e seja por conta do regime de bens, seja por conta de como esse patrimônio foi construído. E ela tem a parte que é dela de direito, nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos, assim como ele também tem. Se eu percebo que tá sendo feita esse movimento para impedir o acesso dela à parte da partilha que é dela, a primeira coisa que eu faço é ir no juiz do processo que tá nessa dissolução e dizer, eu tô desconfiando que estão fazendo movimentos aqui para esconder patrimônio, ou sei lá, como é que a pessoa faria. Eu sequer consigo imaginar como é que se faz isso, tal, é a minha inocência. Mas, enfim. E eu, assim, se for uma coisa muito escrachada, eu sugeriria a cliente, mas é uma coisa que ela tem que querer. Que ela tem que querer, né? Que eu não posso fazer por ela, registrar como violência patrimonial. Entendi. Porque pode acontecer. Pode muito, acontecer, né? eu acho difícil de fazer. Sei lá, porque tudo hoje aparece linkado ao nosso CPF. Claro, eu não tô falando de pensão de alimentos, tá? Pensão de alimentos não dá pra confundir com partilha de bens. Pensão de alimentos, de fato, é uma coisa muito difícil de se comprovar quanto que, de fato, a pessoa que vai prover alimentos ganha. Se ela é autônoma, por exemplo, enfim. Mas a gente tá falando de bens, né? De partilhá-los. Eu acho difícil de fazer, mas eu também não duvido de nada. Às vezes tem muita gente no poder, tem muita gente que conhece pessoas, né, em órgãos, sei lá. E se a pessoa tá fazendo isso aí, e a minha cliente tá me trazendo, não, mas ele tem esse imóvel aqui, tá aqui a cópia da escritura, ele tem essa conta bancária aqui, tá aqui o extrato, ele tem... Tá, mas e cadê essas coisas, né? Eu acho que é violento, com certeza. Tá. Moral e psicológica. A violência moral, se tu tá num relacionamento em que a pessoa volta e meia, por exemplo, te chama de nomes de baixo calão. Eu tô tentando falar bonito, que nem tu falou da casa de entretenimento adulto. Uma pessoa que tá
falando sobre... inventando mentiras ao teu respeito, fazendo com que tu perca emprego, porque tá com ciúmes de ti e liga pro teu... Isso eu sei que já aconteceu. Conheço pessoas que já aconteceu isso. Da pessoa tá num relacionamento, o cara tá com XYZ motivos de ciúmes dele lá, e ele ligou pro empregador dessa pessoa que eu conheço e inventou que ela tava... ficando com outros caras. Até. Não perdeu o emprego, não aconteceu Sim. nada, porque era muito absurdo. Sim. Mas, gente, o que a pessoa faz ou deixa de fazer quando bateu o ponto 6 da tarde, não é... O empregador não tem que saber. Sim. Muito menos por alguém que não seja a própria pessoa. Sim. Isso diz sobre a tua vida em sociedade. São práticas do agressor que desqualificam a mulher enquanto membro de um grupo social. Seja no seu trabalho, seja na sua, sei lá, na sua faculdade, seja na sua igreja, seja no condomínio do prédio, não interessa. Mas fala muito sobre tentar desqualificar sem encostar um mísero dedo na vítima, desqualificá-la perante o seu grupo de convivência. Não só com palavras de baixo calão, isso é um exemplo, mas pode se usar de palavras de extrema pompa e mesmo assim violentá-la, fazer com que pessoas duvidem dela. Ai, olha lá, tá usando aquelas batom roxo lá, não sei, hein? Cuidado não, com gente. mulheres de batom Cuidado roxo, gente. Ai, meu Deus, socorro! Tô fudido. São as piores, as que Eu tô inventam mais fudido. mentiras. Ah, Né, Eu sobre os acho que alecrim. elas são perigosíssimas. São perigosas. Olha, eu não sei de nada. E a violência... A violência moral é uma coisa bem específica, porque em brigas também, né? Ah, porque tu tá fazendo tal coisa pra fulano te ver, porque tu é uma... não sei o quê. Pois então, eu entendo isso como violência psicológica. Mesmo que tu tá ali entre quatro paredes com o teu agressor e ele te fala, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquilo outro, pra psicológica. mim é É psicológico. porque a moral tem que envolver moral outras tem que- pessoas. Sim, É uma sim, coisa entendo. que ultrapassa as quatro paredes da intimidade do casal, se for um casal. Entendi. Né? Porque a violência contra a mulher pode ser perpetrada por outras pessoas que não são companheiro dessa mulher. Mas se tu entende que tu tá com vergonha de comparecer nas tuas missas da tua igreja, sei lá, ou nos teus grupos de estudo, ou de, sei lá, Sim. enfim, possivelmente tu tá sendo vítima de violência moral. Moral. E basta uma dessas violências, repetindo o que eu falei antes. Basta uma dessas 5 violências, ou outra que sequer a gente tá ponderando aqui, porque a lista de violências da Lei Maria da Penha não é taxativa. Basta uma delas para tu ir até a delegacia, se assim tu quiser, registrar o teu BO e pedir a medida protetiva, se assim for necessário. Porque às vezes registra, mas o cara já foi, Sim, enfim, sim. né? Às vezes nem é o caso. Mas se é uma pessoa que tu tá muito tensa vivendo a tua vida por conta daquela presença, tu tá sendo vítima de violência. Você falou a gente, obviamente, né? Também não vai. Daria até um podcast só disso. Eu queria falar um pouco da Lei Maria da Penha. Uma vez eu te perguntei isso também no outro. Que falaram que daria para usar a Lei Maria da Penha ao contrário. Lembra disso que eu te perguntei? Eu vou te perguntar de novo, porque Que é talvez. violência doméstica, né? Não é só contra a mulher, né? Que É eu violência entendo. doméstica familiar contra a mulher. Ela é específica contra a mulher. específica Contra a Porque eu já para ouvi mulheres. falar que poderia ser, por exemplo, uma violência doméstica de uma filha para uma mãe idosa. Sim. Ah, Sim. sim, mas não de um. Não contra um Não homem. pro A cara. vítima nunca é um homem. É. Entendi. Um homem pode ser vítima de crimes e de violências, com certeza. Mas quem vai protegê-lo... quem não, porque não é uma pessoa, né? Mas o que vai protegê-lo não é a Lei Maria da Penha. Entendi. A Lei Maria da Penha, ela foi feita em 2006, após 20 anos da Maria da Penha, aguardar que o agressor dela fosse efetivamente condenado e preso pelos crimes que ele cometeu contra ela, que, assim, os crimes que efetivamente chegaram ao judiciário foram duas tentativas de homicídio. Fala. Não, eu ia falar pra você contar
Conto, com o maior prazer. Nossa, história. eu já vi... Se um dia a Maria da Penha, ela tá viva ainda, tá? Uhum. Se ela vier a Porto Alegre e tu tiver a oportunidade de assistir Meu ela, Deus. guria, assiste. Ela é assim, ó... Nossa. É uma figura que mudou muito a minha vida tê-la assistido por 10 minutos, assim. Enfim, vamos lá. É que aquele dia que você me contou, eu não sabia da história. Das duas que são oficiais aí e por onde ele respondeu, né? Sim. E Que foi é preso. bizarro. E foi preso? E foi Sim. preso. Tá preso Mas ainda essa criatura? não sei te dizer. Isso eu não sei te dizer. Mas enfim, Maria da Penha, uma cearense, com diploma de nível superior, pele clara, com mestrado também, se não me engano. Olha. Corta pro... A Siri, não precisa cortar, não. Nossa. Siri, deixa eu falar. Não sei o que aconteceu. Maria da Penha era casada. Fruto desse casamento, ela teve 3 filhas com o mesmo companheiro, que ela não se refere a ele como companheiro ou ex-marido, ela se refere a ele como meu agressor. Na palestra, Perfeita. é super forte isso. Depois de um certo tempo juntos, ele, enfim, né, certamente ela passou por muitas outras violências que foram escalonando, ao ponto de um determinado dia na década de 80, ela estava dormindo na cama do casal e ele desferiu um tiro de arma de fogo contra a coluna dela. Como consequência disso, spoiler, ela não morreu, mas ela ficou paraplégica. Na época, década de 80, não existia a Lei Maria da Penha. A lei dela. Portanto, não existia no ordenamento jurídico brasileiro qualquer ferramenta, qualquer guarda-chuva para protegê-la dele. Que tipificasse Que não uma fosse. violência doméstica. Que não fosse o divórcio e que não fosse o que estava na época no Código Penal, de tentativa de homicídio e tal. Isso aí já existia. Mas por que eu gosto de enfatizar isso? Porque para mim é muito importante a gente se dar conta que ela vai ao hospital, ela sei lá quantos meses fica no hospital com uma lesão de coluna vertebral e um dia ela recebe alta. Sim. E pra onde que ela tem que voltar? Ela tem que voltar pra casa dela. Pra dormir junto ao com- lado do cara que fez ela ir Que pro deu um hospital. tiro nela. Gente, Isso é muito louco. é muito louco. Claro que já estava acontecendo a investigação criminal, ou já tinha assim, sido terminada a investigação criminal, que concluiu que havia sido ele quem teria tentado matá-la, né? O nome desse crime é tentativa de homicídio. E investigação essa que deu origem a um processo criminal, tá? Beleza. Ela sai do hospital, volta para casa e ele tenta uma segunda vez tirar a vida dela por meio de um choque elétrico quando ela estava tomando banho. Spoiler, ela não morreu. E, enfim, na época, os 2 únicos guarda-chuvas, né, que ela tinha para afastar-se desse cara era o divórcio. Ela não podia nem sair de casa, porque eu não vou saber explicar direito, porque isso aí é Código Civil anterior, desculpa, eu sou muito jovem, eu já comecei a ser advogada com um novo Código Civil, tá, gente? Mas, enfim, existia um instituto jurídico que se chamava abandono do lar. Que se tu pegasse e saísse de casa, tu Cara, perdia horrores de direitos. De partilha e de guarda de filhos e sei lá mais o que eu não quero falar informação errada aqui. Então ela não podia sair de casa. Mas enfim, ela foi administrando a situação como deu e conseguiu se afastar dele por meio do divórcio. Bom, essas 2 tentativas de homicídio geraram 2 processos criminais. Corta a cena. Passam-se quase 20 anos, se não me engano, 18 ou 19 anos, isso está bem explicado no site dela, e no livro também. E os processos ainda estavam correndo. Não havia uma decisão final pós-recursos, etc. Não estou aqui me colocando, galera do direito penal, não estou me colocando contra os processos criminais e recursos, etc. Mas fato é que a morosidade, a lentidão do judiciário para fazer com que um processo demore quase 20 anos para ter uma decisão final e definitiva e não tem mais o que recorrer, ou vai preso ou é absolvido, fez com que ela, enfim, né, tentasse, dentro das suas limitações, inclusive físicas, né, por ter ficado paraplégica, ela conseguiu fazer com que o caso dela tivesse notoriedade internacional.
E o caso dela foi parar na Comissão de Direitos Humanos de uma organização tipo ONU, mas que é outra, que se chama Organização dos Estados Americanos. A Comissão de Direitos Humanos da OEA começa, isso já início dos anos 2000, tá? Os crimes aconteceram na década de 80. Então ela faz com que o caso dela, né, vá parar dentro da Comissão de Direitos Humanos e, em especial, assim, eu entendi que ela quis não só finalmente ter a justiça, né, que era prometida e que nunca era entregue sobre a respeito de 2 crimes dos quais ela foi vítima, mas também de colocar a luz sobre o fato de como que outras mulheres não estavam sofrendo também nesse baita desse país que é o nosso. A gente está falando do estado dela, que é o estado do Ceará. Mas, e o resto do Brasil? Tava todos os processos com celeridade, tudo rapidinho, e o dela era um caso isolado, ou o contrário? A regra era lentidão e impunidade. Sim. Né? Eu sei que a OEA pede informações para o Brasil por 2 ou 3 ofícios, agora não tenho exata o número dos ofícios, mas se não me engano é 2 ou 3 ofícios que são enviados ao Brasil. Oi, Brasil, tudo bem? Tu é membro aqui nosso, a gente quer saber qual é a situação aqui que está acontecendo com essa cidadã de vocês, que ela alega, né, que está há 20 anos esperando um resultado para 2 processos nos quais ela figura como vítima de 2 tentativas de homicídio e não acontece nada, enfim. O Brasil não responde nada, 0 respostas, um total de 0 linhas O escritas. pessoal já não vi e-mail naquela época já. O pessoal não é muito chegado no e-mail. Né? Comunicação Pessoal falhou. muito chegado. E aí, enfim, começa o sapato começa a apertar num ponto que não é a dignidade de uma mulher, e sim trazer sanções ao Brasil enquanto membro de um grupo de países, porque começa a pegar muito feio, né? O Brasil era signatário e é ainda signatário de um monte de tratados internacionais que visam a segurança das mulheres. Inclusive, alguns desses tratados estão escritos na Lei Maria da Penha. A gente já era signatário. E o que significa na prática ser signatário? Ó, a gente está aqui nessa reunião, todos esses 10, 20, 15, 100 países, e a gente decidiu que dentro dos nossos territórios, conforme as ferramentas que cada um de nós tem da nossa soberania, a gente vai implementar tais e tais regras. E o Brasil... e pronto. E eu me comprometo assinando isso aqui, que eu vou botar isso em vigor no meu país, respeitando as minhas regras lá internas. E a gente não fez isso. Tanto que a Maria da Penha, na década de 80, teve que voltar a morar na mesma residência com o cara que tinha, sei lá quantos meses. Exatamente. Gente, isso é muito louco. Sim. Bom, e aí chega o 2004, talvez, que foi o ano em que começou a tramitar o projeto da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. E, enfim, o Legislativo faz o que tem que fazer, que é efetivamente implementar uma legislação que vise proteger a mulher de violência doméstica e familiar, não só por conta de regulamentar essas medidas protetivas, de fazer com que uma figura tenha que sair da sua própria casa por conta de que fez uma mulher vítima de violência, mas também outras políticas públicas que eu não vou entrar no mérito aqui. E por que a lei recebeu esse nome? Porque, de fato, a lei foi, entre aspas imensas, batizada de Lei Maria da Penha. Porque foi uma forma que o poder público, incluindo aí, né, executivo, legislativo, judiciário, encontrou de homenageá-la, já que, de fato, foi ela, dentro das suas absolutas e inquestionáveis seus limites, né? Assim. Conseguiu mostrar para o mundo o que a gente estava passando aqui enquanto mulheres. Sim. Né? E aí também teve uma questão de indenização do estado do Ceará, que foi pago uma indenização em dinheiro, por conta de todo esse tempo que ela teve que esperar e tal. Ele foi preso, ele foi condenado. E aí ela escreveu o livro ela escreveu na década de 90 ainda, mas enfim, ela, né, assim, percorre o país inteiro, inclusive já vi ela aqui em Porto Alegre,
palestrando Sim. e falando coisas incríveis, assim, que tu fica, gente, como que essa mulher consegue ainda, sabe? Tu tem noção do que é efetivamente ver um resultado de uma violência que é eterno, que é as tuas pernas pararem de funcionar? Ele só não destruiu a vida dela por muito pouco. Por muito pouco, porque o intuito era. E é muito bizarro tu ver a que ponto chega um ser humano de fazer isso com a mãe dos Com filhos. outro ser humano, mãe dos teus Com outro- filhos. Né? Não, Sei O- lá. isso, enfim, também não vou, até porque não vai nem dar tempo, mas a gente vê, igual, esse dia eu vi a notícia lá do João de Deus casado com a advogada, inclusive, que era advogada, não sei se é do Tá caso e tal. brincando. Sim, ele tá solto e tá casado com a advogada lá E eu fiz uma eu fiz uma live com a... Tem uma série na Netflix, né, com o João de Deus. Não E sabia. tem que uma tem. série na Netflix com o João de Deus. E eu fiz uma live com a Andrea, que é a protagonista, assim, que é uma das pessoas que sofreu ali com ele, junto de sei lá quantas. E tem uma série falando dele lá. E aí mostra ali, só que ele tá ali, hoje, né, solto. Com tudo que Impunidade, aconteceu, né? lá em Abadiânia tá funcionando o lugar que ele não tá mais ali, mas vendem, faz virar dinheiro com o rosto dele e tal. A impunidade masculina. E é isso, aí a gente. É isso que quando acho que a Alice fala de dar um passo pra frente, dois pra trás. Exatamente isso que eu ia dizer agora. Pra entendeu? mim é mais um passo pra poder, trás. E eu acho que quanto mais poder e mais conhecida é a pessoa, Ele tem muito poder lá, né? né? dinheiro. Isso deveria ser que é tudo movido a dinheiro, né? Não adianta. Então, tipo, aonde tem muito dinheiro vai ter uma impunidade porque as pessoas são corruptíveis. E aí a lei e a proteção, ela acaba ficando em segundo lugar porque vale mais, não vale muito a pena tu te incomodar com aquela pessoa, Sim. né? Então, acaba sendo uma coisa que deixa a gente muito de mãos atadas. Porque tu olha e tu te revolta, e o que tu vai fazer sobre aquilo? Entende? Então- Quando saiu, eu falei com ela, porque na época a gente conversou, eu tava ainda naquilo, ele tinha ido pra casa, eu acho. Ela falou: a gente tá esperando sair, porque ainda tinha um monte de processo rolando ainda. Sim. De coisas que não tinham sido. Que não estavam definidas, né? Sim. E ela falou: cara, é foda. Não dá pra te explicar o que eu sinto. A Porque, respeito da Lei Maria da Penha, até queria botar um parênteses que eu achei legal e achei interessante. Quando eu fiz a denúncia, eles têm uma patrulha lá em Canoas, que eu não sei se acontece aqui também. E aí eles mandam Patrulha mensagem. estadual Da da Brigada Militar. E aí eles mandam mensagem, né, Bárbara? A gente tá passando na tua casa. Não, tanto que um dia eu tava em casa e eles ligaram no interfone, é o sargento, não sei o que, policial, não sei o que. Eu digo, gente, mas o que aconteceu que a polícia tá aqui? Eles Ele, não, é da passam- Patrulha Maria da Penha. Deu, ai meu Deus, mas eu não sabia que eles iam na casa. sim, E sim. entrou uma mulher e um cara, os dois brigadianos, né? Entraram lá em casa e tal, e sentaram, sabe? Sentem, tá? Eles assim, que a gente quer saber como é que tu tá, se o agressor tem tido contato, tudo mais. Eu disse, não, até então não tô sabendo Acho mais que nada vale a dele. gente Ah, explicar que legal o que que é. funciona isso. Patrulha Maria da Penha, ela existe aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se existe em outros estados tá. do país. Foi, assim, estruturada pela nossa Brigada Militar, né? Que é o nosso policiamento ostensivo, que visa, assim, patrulhar no sentido de ver como que as vítimas Estão sendo... que foram agraciadas, entre aspas, imensas, com medidas protetivas, como elas estão. Justamente ver se o agressor de fato está respeitando o distanciamento de metros e de tempo e de, enfim, né? Porque as medidas protetivas, elas têm um tempo de duração. Porque na hipótese de não estar sendo cumprida, às vezes a vítima tá trancafiada dentro de casa e não consegue ir até a delegacia de novo com medo de sair, com medo de ir até o mercado às da vezes o esquina, cara- porque não sabe se o cara tá lá na esquina esperando. Não, e às vezes E a patrulha vem ver. fica vendo. Às É, vezes até eles morando vêm, junto de novo, o cara voltou Sim. e obrigou, porque às vezes o cara, não sei, né? Deve ter algum Aí caso. eles têm o contato certeza. via WhatsApp, né? E aí Olha só, depois isso aí que eu não me- sabia. Isso é legal. Na verdade, eu mandei no dia que aconteceu tudo, que eu não sabia. Uma das minhas amigas me mandou, porque é também assessora de violência, foi justamente a que me ajudou. Ela me mandou, eu mandei pra eles falaram: tu tem que ir na delegacia, fazer todo o negócio, enfim. E aí depois eles acabaram ficando com o meu contato. Disseram: tu tem uma medida protetiva, a gente precisa ver como é que tu tá e a gente vai ir na tua casa. A primeira vez vieram de surpresa. Eu me assustei.
Aí depois eu fiquei assim, não, realmente eles vêm visitar. E aí outra vez eu tava no trabalho, a gente me mudado, eu falei, eu me mudei, eu fui pra tal endereço, eu não estou com o agressor, ele não sei mais dele, nada, e eles vão eventualmente perguntando, como é que tu tá e tal, tanto que venceu minha medida agora. E aí eu até questionei eles, aí eu posso pedir que seja revogada, eu posso dizer, não, tu faz assim, 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 me deram toda a orientação pra mim poder pedir, né, se fosse o caso e tal. Então, assim, claro que é o juiz que define isso agora, se vai ser renovado ou não. Eu acredito que, não sei, pela lei, como ele não tentou contato em nenhum momento, como ele respeitou, né? Respeitou dessa vez a força da obrigação. Força do cu na mão, chama. Na força de na força não se ferrar mais, não ferrar mais ele ainda, né? Então... Não é na força do ódio, né? foi na força do tipo, mão. né? E justamente, tu tava falando sobre as violências, a violência psicológica, já tinha ocorrido um término nosso um pouco antes, e é o tipo de cara que fica em cima. Então, eu fiz a medida protetiva também, porque eu sabia que se eu pedisse pra ele sair de casa, tanto que no dia que aconteceu a violência, ele tava na minha frente, eu falei, quando é que tu vai sair de casa? Bem assim, pra mim. Eu falei, quem vai sair é tu. Eu não vou sair da minha casa. Eu vou sair da minha casa, eu que pago o aluguel aqui. Eu disse, então, nós vamos resolver isso na delegacia. Então, assim, eu precisava deste tempo pra eu me organizar e tudo mais. Então, assim, não, eu vou colocar a medida, porque além de ter sofrido violência, eu preciso... E eu não quero mais que ele me importune, porque ele vai vir atrás de mim. Ele vai. Tanto que eu saí de casa, ele me mandou uma mensagem na hora. Não faz isso, porque eu te deixo aqui no apartamento, porque eu pago não sei o quê, porque eu faço não sei o quê, tu vai prejudicar um monte de gente. Eu bloqueei ele na hora. A partir daquele dia, nunca mais eu falei com ele, nunca mais vi ele. Sim. Então, assim, a gente tem que ter essa força também. E outra coisa, o cara ainda teve a capacidade de ligar pra minha avó pra falar que eu tava indo denunciar ele. E a minha avó, que foi vítima de violência doméstica há muitos anos do meu avô, apanhou grávida do meu avô, me ligou dizendo, o que tu tá fazendo, Bárbara? Que tu vai fazer isso com ele? Eu disse, Gente, eu nunca vou me esquecer daquela cena, eu tava no meio do calçadão lá em Canoas, caminhando, assim, saí de casa transtornada. Eu disse, tu não defende esse cara. Porque tu passou pela mesma coisa que eu. Eu preciso que tu esteja do meu lado. Não defende ele. Porque ele não é isso que tu tá achando que ele é. Eu sei quem ele é. E aí ela ficou muda. Tu precisa de alguma ajuda? Não. Eu tô indo lá no hospital, ver como é que tá a minha situação, pegar meu boletim médico, tô indo na delegacia. E eu vou fazer isso. E ninguém vai me desencorajar a fazer isso. Gente, eu me tremi inteirinha. Ai, nem imagino. Eu me tremi inteirinha. Eu nem imagino. Sozinha caminhando na rua. Eu caminhei até não sei quando pra me poder dar uma baixada pra me chamar um Uber e ir pro hospital. Sim. Porque foi uma coisa muito, muito bizarra, assim. Eu nunca tive aquela sensação tão intensa, assim. Sim. Mas, assim, foi a melhor coisa que aconteceu, que eu podia ter feito na minha vida. Por mais que aconteceu tudo que aconteceu, foi um final de ano, assim, dia 30 de dezembro eu tava no hospital internada, com acesso na veia, né? Todo mundo indo pra praia festejar o final de ano. Eu, felizmente, consegui passar o meu final de ano sem aquele peso. Sim, sim. Com traumas, ok. Mas, tipo, já tinha me livrado daquilo tudo. Eu pensei, gente, é uma vida nova. É outra coisa, entendeu? Mas foi assim, é isso que eu digo. E falo isso pra todas as mulheres que têm medo. Tenham uma rede de apoio e pessoas próximas que te ajudem e que vocês confiem. Porque, assim, de todas as pessoas que eu achei que eu poderia contar, eu pude contar com 3. Sim. Com 3 pessoas. É isso que quando eles falou lá de ser a rede de apoio, mesmo que, não era não é pessoa próxima, mas é isso. Ter uma rede de apoio. Não virar as costas a uma mulher que pede ajuda, mesmo que sejam reiteradas vezes, sabe? E outra coisa, eu tenho uma amiga que ela tem uma filha com um cara, que o cara também é extremamente abusivo, eles são separados, mas ele é o cara que fica monitorando redes sociais, quando ela sai, quando ela deixa de sair, pra isso tem dinheiro, pra aquilo tu não tem, porque tu tá me cobrando pensão, que não sei o quê. E pelo fato de eu ter colocado a medida protetiva e ele ameaçando de entrar dentro da casa, que o apartamento é dele, mas ela tá com a menina lá dentro, eu falei pra ela, por que tu não vai na delegacia e põe então uma medida protetiva? Porque ele tá te fazendo uma violência psicológica. Com certeza. E ela fez a medida protetiva. E aí aí sim que ele dificultou mais ainda essa questão. Eu falei, agora tu entra com o processo e vai pedir a pensão da menina. Sim. E não baixa a cabeça pra ele. Porque quem tá errado é ele. Então, tu vai procurar teus direitos todos. E assim, foi por causa do meu caso que eu consegui fazer ela tomar coragem de ir, porque fazia uns 2 anos que ela tava passando por isso. Sim. Então, mulheres têm que se apoiar. Gente, pelo amor de Deus, violência, tu tá sendo privada da tua liberdade, de qualquer coisa, tu tem direito, mães têm direito de sair, de fazer o que quiserem, a vida é delas, elas não precisam, dependendo de uma aprovação do pai da criança, não se sintam culpadas por continuarem sendo mulheres. Sim. Tu é mãe, mas tu continua sendo mulher. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu vi muito isso nela.
porque ela tem uma filha. Eu tive essa outra minha amiga também, que o cara literalmente arrebentou a cara dela. Literalmente arrebentou a cara dela. E assim, foi ela que me disse, Bárbara, pelo amor de Deus, eu vou aí, te busco e a gente vai junto. Eu não vou deixar tu não denunciar esse cara. Porque ela conhecia ele também. Então, assim, foram essas 2 pessoas e mais uma outra pessoa que me ajudaram. Que me seguraram ali. Porque realmente foi um negócio muito bizarro que eu nunca achei que ia acontecer na minha vida. Eu, com a instrução que eu tenho, eu ainda acho que é inadmissível. Né? A gente se culpa. Não é. Como que eu pude deixar? E, gente, acontece. É obra no deles, rico, não é no rico, causa no de pobre, empenho nosso. No rico, no pobre, na mulher que tem instrução, na mulher que não tem instrução, e Na aqui pele não clara, tem. na pele amarela, na pele preta. E aqui não tem é pior ainda. Consegue Sim. ser pior. Porque aí sim ela fica ali porque ela tem muito medo. A gente já tem medo tendo instrução, ela tem mais ainda. Sim. Então é isso que eu digo. O feminismo de rede social é uma coisa. Agora, tu ir lá dentro, às vezes, da favela e da mulher que não tem um mínimo pra ela sobreviver, tu vai ver Estrutura. como é muito pior. Sim. Né? Ai, gente, o Léo tá me gritando já, né, Léo? Eu sei. Ó, eu queria agradecer. Você tem alguém? Não, eu ia perguntar se tinha alguma coisa pra falar, um recado final, alguma coisa. Parem de nos violentar. Obrigada. É esse o recado, sim. Mulheres, ajudem-se, por favor. Ajudem-se, por favor. E é isso. Obrigado, Eu que agradeço. Alice. Obrigado, Bárbara. agradeço. Quer deixar a rede social? @apo.advocacia. Só isso, né? O outro é só. O outro é para pessoal. É íntimos. Temos. O meu arroba as pessoas vão achar estranho, mas é porque eu sou bruxa, né? Então A gente nem deu tempo, mas. bruxinha xamã é o meu arroba. Bruxinha chama. Porque eu sou uma pessoa que eu me escondo no Instagram, né? Eu digo pra pessoas, por que tu bota esses nomes? Porque eu quero me esconder no Instagram. Só quem eu quero que me siga. Mas podem me seguir lá, porque tem variedades de tudo quanto é coisa naquele meu Instagram. Então... Tem receita, tem grão Tem de bico feitiço, de... tem receita, tem vegetarianismo, tem... Tem estrogonofe de grão de bico, que eu já vi. Pá, ontem tava bom. Eu vi. E se você... Obrigado por ter ficado... Agora eu gritei, hein, Léo? Obrigado por ter ficado aí até agora assistindo. Espero que tenha gostado do episódio. Se você quer deixar tua marca aqui, a gente também quer. Então você pode falar com a gente. Vai ser um prazer receber o seu dinheiro todo mês aqui em troca de 1 segundo de tela, tá? Assistam lá o TED Talk. O que eu tô esquecendo? A gente tá aqui falando da Startar. Esse é o primeiro podcast da Startar, então... obrigado, Startar. O que eu tenho que falar? É isso. Obrigado, Startar. Tchau. Tchau, Tem mais alguma gente. coisa? Não. Tchau. Beijos. Tchau. Beijos Tchau. roxos de luz.